Oferecimento Obra Max, o primeiro atacado de materiais de construção aberto a todos, sem cadastro e sem burocracia. E CSN Cimentos, os fortaços que constroem o Brasil. Transcontinental. Boa noite, meu povo! Começando o Samba Gol desta segunda-feira, dia 11 de setembro de 2023. A maior resenha do rádio, aqui na Rádio Transcontinental FM 104,7. O Brasil em primeiro lugar. Você pode participar com a gente através do Fala Galera pelo 11 9 6764 1047 e também participar com a gente através do canal do YouTube da Transcontinental FM. Então, vai lá, ativa o sininho, se inscreva, curta, compartilha com todo mundo, porque ó, tem as meninas do Corinthians sendo campeãs brasileiras. Tem a seleção brasileira, o Neymar ultrapassando o Pelé de acordo com a FIFA, isso já deu uma polêmica, rapaz. Tem também um português aí que saiu do Brasil, não deixou saudade muita gente e ainda tá opinando sobre o Brasil. Rapaz, é muita coisa e você pode participar com a gente. Mas comigo, ele que não tem ingresso, pesca muito bem, mas não tem história de pescador não. Com ele é tudo preto no branco, meu amigo, é só verdade. Boa noite, Leandro Guerreiro. Boa noite, Juvena. Boa noite, Estevão. Boa noite, Vic. Boa noite a todos os ouvintes. Tamo de volta, irmão. História de pescador tem bastante também. Tem também, mas é verdade. Tem, verídica, claro. Ah, então tá bom. Não então... é peixe com selo, não. Aquele que devolve. Tá ligado. Vic Pinheiro, boa noite. Boa noite, Juvena. Boa noite, Leandro Guerreiro. Boa noite, Estevão. E boa noite, pessoal. Tamo junto. Segundou. Guilherme Estevão, segundou. Segundou, boa noite, Vic, Leandro, Juvenil, toda a equipe de produção, principalmente a quem nos prestigia, e mandar aquele salve de agradecimento pro Tony da Zona Sul, que me deu a carona vindo aqui para os estúdios da Transcontinental. Um abraço, Tony, corintiano, cheio de neto, hein? Cheio de filho, cheio de neto. Camisa 9, artilheiro, Tony da Zona Sul. Grande Tony, lotando a casa, então fazendo o seu próprio time de futebol. Grande isso aí. Tony. Abraço, Tony. Eu não posso falar o mesmo pro aplicativo, não, porque o cara hoje me É sério mesmo? É, mas Por tá quê? tranquilo, vamos respeitar os caras. O meu hoje também, que bom, tava mandando um caminho, tava dando 40 minutos. Ele inventou de fazer o deu 1h10. Ah, então, sacanagem, né, meu? O meu era 40, ele inventou o caminho e deu 1h45. Foi tranquilo, dava pra ir pra Campinas e voltar quase. Só olhar na minha cara, você viu o tanto que eu tô feliz. Tá feliz, tá contentaço. O guerreiro tava exalando a alegria do meu lado aqui. Agora quem vai trazer alegria são eles. Clauvina, Mulato, Danilo e Zanotto com vocês. E Nova Samba! Deixa o samba morrer, não deixa o samba acabar. O morro foi feito de samba pra gente sambar. Grande Nova Samba! Aliás, eu e Negrão fomos esse final de semana no The Town, que é o festival de música que tivemos aqui na cidade de São Paulo, desde a semana passada, e nesse final de semana também teve. O Negrão foi no Foo Fighters, né, Negrão? Foi lá curtir um rock da... exatamente. Foi no Foo Fighters e eu fui no Bruno Mars com a patroa ontem, parabenizar o pessoal do The Town pela estrutura, pela segurança. Não vi ninguém sendo assaltado, não vi briga e os shows foram espetaculares. Parabenizar toda a organização, a todos que ajudaram na organização e também ao Gustavo Pires, que esteve aqui com a gente, presidente da SP Tours, que já participou com a gente aqui 2 vezes e comentou o quão importante o Festival The Town seria e foi para São Paulo em todos os quesitos: emprego, geração de dinheiro, fluxo de caixa, movimentação na cidade, não só para o The Town, mas para hotel, restaurante, bares e etc. Então, parabéns, Gustavo, e parabéns a todos os organizadores e produtores do The Town. Maneiro, Juvenil. E foi, rapaz, Bruno Mars. Eu bom. vou contar um negócio pra você. É showman, cara. É o filho do Michael Jackson, dizem. Que demais, o cara é demais, Demais. Né? Agora, eu preciso falar de uma artista. Essa artista, ela é um acontecimento quando ela pisa no palco, Quem? tá? Eu já fui no show dela ano passado, no Rock in Rio. E ontem ela abriu shows também do palco principal, que é a Isa. Isa, você hoje é um fenômeno. Você é a maior artista desse país. Não tem comparação nenhuma outra artista nesse país. Entra na roda e Ginga! Você é um acontecimento quando tá no palco. Parabéns mesmo. Você fala sobre a sua luta contra o racismo. Você dá o seu recado com classe, com a sua música, e todo o seu balé é formado por negros. E você canta demais. Você é um acontecimento, mulher. Que presença de palco. Tava com namorado. Na roda ginga. Yuri tava lá. O jogador do Mirassol, o volante, que jogou no Fluminense também, né? O Yuri, acho que jogou. Jogou no Fluminense, ele e o irmão.
E falando de Isa, que é braba no palco, vamos falar das brabas do Corinthians! Elas xingaram na final do Campeonato Brasileiro Feminino e venceram a Ferroviária por 2-1 lá na Neoquímica Arena ontem e são pentacampeãs da competição. Aliás, o Arthur Elias, que agora também é técnico da Seleção Brasileira Feminina, ele conseguiu outro título, junto com as bravas, claro. O recorde de público do futebol feminino na América do Sul. Olha que ponto importante, gente. 42.556 pessoas estiveram lá na Neoquímica Arena em Itaquera para acompanhar a final. Nem na base, nem no futebol masculino ou mesmo no futsal, o clube havia conquistado uma mesma competição 4 vezes seguidas nos seus 113 anos de vida. Aliás, que vitória, hein, Vicky? Uma vitória muito importante, né? Tem muita gente que às vezes não acompanha tanto o futebol feminino e acha, nossa, mas ganhou da Ferroviária. Mas a Ferroviária no feminino é uma hegemonia muito grande. Ganhou Libertadores já, inclusive. Já ganhou Libertadores. Tem um investimento há muitos anos. Então, assim, eles levam a sério o futebol feminino. Então, por isso que a Ferroviária é um dos maiores no futebol feminino, né? E então, assim, é uma vitória para ser muito glorificada pelo corintiano, principalmente pelo estádio cheio. Então, a gente viu a Neoquímica Arena ali com uma galera muito impulsionando o time mesmo, sabe? Então, impulsionando o Corinthians, independente se é masculino ou feminino. Exatamente, isso que eu achei muito legal. E assim, eu acho que 2023 já é um marco pro futebol feminino, né? A gente teve a Copa do Mundo Feminina que teve um engajamento muito interessante. Então, acho que a galera acompanhou de perto. Você viu quebras de recordes de público lá na Austrália. E aí, agora você vê na final do Campeonato Brasileiro a torcida do Corinthians dando um show novamente. E eu vejo que isso também tá cada vez mais proliferando entre os outros times, né? Você vê que agora o Palmeiras é mais forte, você vê o Flamengo um pouco mais forte, o São Paulo um pouco mais forte. E eu acho que essa é uma tendência. Os times do Sul, né? Também sempre vem forte. Exatamente. É um investimento, assim, é uma tendência. O futebol feminino cada vez mais fortalecendo. E, assim, há uma questão, né, que muitos julgam hoje o nível técnico do futebol feminino. Eu acho isso muito bizarro, porque às vezes a gente vê no Campeonato Brasileiro um Vasco e Coritiba, que de nível técnico... né, Vicky? Convenhamos, né? A galera que pega no pé também, né, é uma galera que ainda se recusa a aceitar. Exatamente. Só que essa evolução do futebol feminino, eu acho que nos próximos anos vai ser cada dia maior. Até porque com esse investimento, então você vê que tem uma categoria de base, cada vez mais a mulherada, porque você via muitas garotas no passado que não conseguiam ali, não tinham nenhum apoio da família, nenhum apoio assim pra você ir numa peneira, pra você aprender a jogar bola. Então hoje a garota que quer ser jogadora, ela tem outras inspirações e tem onde buscar um acesso melhor. Então acho que com isso, cada vez mais a tendência é o futebol ter novas atletas, ter um aperfeiçoamento ainda melhor. E aí eu acho que o futuro é bem promissor. E só pegando também o gancho, falando do Arthur Elias, eu acho que ele vai dar muito certo na seleção. Eu tô muito esperançosa. Você vê que ele foi bem na Copa do Mundo, aliás, no Brasileiro. Já começa que é um técnico que fala a nossa língua, né? A gente já... Dá pra entender vai o que ter uma ele quer. proximidade, vai saber o que ele pensa direito. E, assim, eu sinceramente, acho que a seleção brasileira ainda tá um pouco atrasada comparado, né, com a Europa, né, com os outros países. Você vê que a própria Espanha, a Inglaterra, então são times mais fortes. Mas agora eu acho que a CBF está olhando um pouco melhor e eu acho que a tendência nossa, pelo menos para a próxima Copa, já é... Aliás, né? Olimpíadas, né? Tem as Olimpíadas. Logo ali. Que é logo ali. Ano Pelo que vem menos, em Paris. eu acho que dá para sonhar, sim. Aliás, falando em Arthur Elias, nós temos o técnico do Corinthians feminino e também da Seleção Brasileira Feminina, Arthur Elias. Foi muito especial, vou guardar na minha memória para ser. E a minha memória é boa, então tem essa vantagem. Quando a gente marca uma trajetória, marca a história de um clube grande como o Corinthians, e principalmente a gente marca as pessoas que estão à nossa volta, isso nunca acaba. Então foi o último, mas não foi o fim. Estevão, a gente ouviu o Arthur, etc. Eu vou passar pro Leandro depois para trazer um pouco da questão interna dos atletas. Mas o pessoal tá falando muito na internet que tem um detalhe. Nenhum jogador, ou praticamente nenhum jogador do masculino, parabenizou a conquista das meninas.
Você acha que isso tem muito a ver com a questão da época do Cuca, em que elas se manifestaram e teve todo um atrito com o futebol masculino também? Pode ser que sim, mas também pode ser que não. Bela resposta. O que eu acho é que tem Belíssima resposta. o que eu acho é que tem um distanciamento natural na bolha que se tem no futebol masculino, né? Em termos de momento do time, em termos de disputar partidas importantes nas semanas que estão por vir, e desse distanciamento que naturalmente existe, né? Se a gente pegar, por exemplo, o caso do Rubiales, presidente da Federação Espanhola, com a Jenny Hermoso, por exemplo, dá pra contar no dedo os jogadores de nome que entraram nessa briga defendendo a Jenny Hermoso, por exemplo. Então acho que naturalmente existe ali um abismo de distância que não deveria existir, e que eu acho que o Corinthians começa a pavimentar um caminho de futuro um pouco diferente, já que seu time feminino joga as partidas no estádio principal do clube, que lota-se com mais de 40 mil pessoas, e isso é dinheiro entrando diretamente no fluxo de caixa do time, que ajuda totalmente a pagar os salários dessas mesmas atletas. Então acho que esse abismo de distância ele tende a diminuir, e não são todos os jogadores do futebol masculino que também entram num posicionamento um pouco mais político, de blindar, defender e impulsionar o futebol feminino. Se eles devem fazer ou não vou entrar nesse mérito aqui, mas que é um distanciamento que naturalmente existe, eu vejo dessa forma. Guerreiro, você que esteve lá dentro, talvez não tenha faltado, querendo ou não querendo parabenizar, não faltou talvez um dos líderes ou os líderes se reunirem, ó, gente, vamos fazer pelo menos uma nota oficial comunicado, e todo mundo posta no Instagram, porque hoje tá sendo muito visto isso. Acho que Sim. talvez tenha faltado algo assim, desse gênero? É muito difícil, né, Juvena? Quando a gente não acompanha o dia a dia, não acompanha os bastidores, né? Hoje não tem mais esse acompanhamento, né, por parte da imprensa, um pouco distante. É difícil a gente opinar, né, o que realmente aconteceu, né? O que aconteceu com o Cuca, são coisas lamentáveis, né? É ele que vai ter que responder pela parte dele. A gente tá aqui sempre falando que não cabe nós julgar o que aconteceu, se é certo, se é errado, né? A gente vai sempre dar notícia, dar informação com verdade, né? Então a gente não sabe o que realmente aconteceu nos bastidores. A gente sabe que na época a torcida se afastou, né? Teve algumas manifestações contrárias. Mas tudo isso faz parte do processo, cara, de quando você tem uma coisa grave acontecendo. Então, as pessoas tomam partido, né, e acabou acontecendo isso. Só que tem que parabenizar a Cris, que é a maior gestora do Corinthians, é a maior responsável pelo time, que tá lá há anos, né? Não se deixa levar pelo momento bom do clube para querer olhar pro futebol masculino, que também pode se complicar, e ela não tem o prazer de ser amigo dela. Já perguntei várias vezes, né? Pô, será que não dá pra assumir? Porque faz parte. Quando você faz um bom trabalho... né, Leandro? A Leila não tá no Palmeiras, Exato, assim por diante. exato. Né? E ela sempre não quer ficar ali na dela. E todo ano vem crescendo. E o mais importante, vem crescendo a base também. E se eu não me engano, o futebol para os próximos anos vai crescer. Parece que a Marta fechou com o Vasco. Eu vi agora essa semana falando algo assim, né, no jogo, no intervalo, nos comentários, que a Marta, mas não sei quem, tá fechando com os times do Rio, né? Acho que, se eu não me engano, vai ter Vasco, se eu não me engano, não sei se é Fluminense que vai estar montando o time. Então, tende a ter mais times fortes, né? O campeonato ficar mais reforçado. E é isso que a gente espera, né? E aí entra no que você acabou de falar, é mais emprego, né? Mais oportunidade, né? É olhar pro lado feminino, né? de competição, de dar valor, e que a gente possa chegar em Copa do Mundo, em Olimpíadas, assim, com a firmeza de que dá para ganhar. Ah, acredito. Mas não é aquele acredito mesmo, falar, hoje nós temos time para chegar lá e ficar entre os 4, né? Time para ficar lá e disputar a final, entendeu? Então eu espero que o futebol continue crescendo, feminino, e que a gente possa ter bastante alegria. Eu tenho uma informação, na verdade, porque eu tive a oportunidade de entrevistar um ex-gestor de um clube, e em off ele acabou falando pra gente, obviamente eu não vou falar quem foi, mas ele falou que as meninas tinham solicitado a diretoria do Corinthians para fazerem a fisioterapia junto com o masculino. Mas assim, parece que em 2 semanas simplesmente rolou uma guerra ali na fisioterapia, e aí tiveram que separar de novo. Então não conseguiram fazer essa integração, porque nenhum dos dois lados ajudou. Então também não foi só culpa de um lado, nenhum dos dois lados ajudou muito. Então teve essa rusga já também interna, porque tentaram dividir a mesma coisa de fisioterapia, de preparação física, e do centro ali de academia, essas coisas, e acabou não dando certo
dos dois lados. Nossa, parece aquela guerrinha, né? Da Ai, escola, menina né? de um lado, menino do outro, somos exato. melhores que eles. Não, ou vice-versa. Eu acho que. Foi tem mais ou nada menos a por ver. aí que foi falado. É uma coisa assim muito. Acho que só traz ruim pro clube. Acho que todo mundo tem que olhar o clube como um só, né? Essa briga assim, acho que todo mundo ali, as meninas, os meninos, né, os atletas, representam um único clube. Então, eu acho que isso que atrapalha muito, às vezes, a visão do futebol feminino. É uma guerra. De ambos os lados. Porque também tem um perfil de muitos que querem sempre rivalizar. E eu acho que o espaço cabe para todo mundo. Então, não é só de um lado, assim. Eu acho que realmente há uma resistência muito pelo lado masculino. Isso é inevitável, assim, não tem como falar que não, né? Existe bastante. Só que também há um lado também que não cede tanto, que quer mais realmente confrontar, rivalizar, do que realmente reunir todo mundo. Eu acho que, sendo assim, vai ficar ruim para todos, né? Ninguém se ajuda, ninguém... Exatamente. mais se atrapalham do que se ajudam. E no meio de tudo isso aí, a gente tem um negócio que chama vaidade. É verdade. Que é o mais complicado do Que é o futebol, de qualquer outro esporte, né? Acho que do mundo, A praticamente. vaidade é complicado. A gente tá vendo a história acontecer na nossa frente, só pra fechar aqui da minha parte essa pauta, né? A gente tá vendo a história acontecer novamente com a Copa do Mundo, como comentou a Vicky, com tudo que você disse com relação a número de pessoas dentro do estádio, etc. E entre 2000 e 2010, a seleção feminina também conquistou resultados expressivos em Pan-Americana, em Mundial, e Olimpíada bateu na trave, e aquele momento ali passou praticamente desapercebido. Foi um cavalo selado que passou e ninguém montou em cima. Que isso não aconteça agora, né? Com resultados tão expressivos, com a vinda de uma técnica estrangeira que fez a sua gestão aqui, já foi embora, e agora aparece um expoente que é do Brasil, tem resultados expressivos acontecendo recorrentemente e vai assumir a seleção para que a gente seja otimista com o próximo ciclo olímpico, o próximo ciclo de Copa do Mundo, e não veja a história se esvair pelas mãos, né? Porque tá acontecendo de novo e espero que todo mundo aproveite esse momento. Aliás, Leandro Guerreiro, Vic Pinheiro e Guilherme Estevão, nosso rei do grupo do WhatsApp, Guilherme Estevão, comentou sobre o Luiz Rubiales com relação a Dina Hermoso, e tem a nota em que ele anuncia a renúncia, tá, gente? Então, o presidente da Federação Espanhola de Futebol, Luiz Rubiales, anunciou sua renúncia ao cargo neste domingo. A saída ocorre após o beijo não consentido na jogadora Dina Hermoso na comemoração do título da Espanha na Copa do Mundo Feminina. Então, O não concedido não é prisão? seria um assédio, seria crime. Não sei como é que é na Espanha, né? O Daniel Alves estava onde, meu amigo? Mas é que o Daniel Alves passou de assédio, né? O Daniel Alves foi... A gente não viu, né? Mas ele tá sendo acusado por... Mas por vamos uma coisa- investigar o cara, irmão. É. Vamos investigar o cara, não tenha dúvida. É que eu não sei como funciona lá. É que é o seguinte também, viu? É muito passapano também. Tá? A seleção masculina se apresentou esses dias, quase ninguém falou nada. É É verdade. Muito passapano. Ninguém quis falar, muito exato. E demorou 20 dias pra renunciar. 20 dias, assim, não teve uma pressão em cima do cara, não teve nada assim. Então foi 20 dias. Isso aconteceu no dia 20 de agosto, que foi a final da Copa. Sim. Hoje é dia 10. Então é isso que saiu a notícia, cara. São 20 dias e um cara impune. E aí agora ele resolve renunciar, talvez aí deram essa orientação pra baixar os panos, mas assim, era pro cara ter sido banido há muito tempo. Não, no mesmo faltou dia, isso, dia exatamente. seguinte. Sim, era pra ele mesmo ter Cara, feito, é um aquele absurdo repercussão, isso, ele ter velho. a hombridade e falar assim, gente, tô realmente renunciando porque não foi uma atitude legal. Tchau, obrigado. E aí que a justiça que veja, que é o que a gente, Leandro reiterou hoje, e o Garrafa sempre fala, a gente sempre fala. Aí não é a gente que julga, é a justiça, Sim. mas que ele renunciasse assim, ó, agora tô à disposição das Sim. autoridades competentes pra isso. Então, assim, fica aí, renunciou, demorou, mas Bye, Rubiales. que a justiça seja feita não só Não, aqui, mas também e na coletiva dele, depois pra explicar o caso, ele foi aplaudido. Foi aplaudido, foi galera. Porra, que por legal. todas as federações das cidades ali, né? Como se fosse aqui no Brasil dos estados Ele ali. gritou, não vou admitir Será- que não será vou que renunciar. tem bastante rabo preso lá, pai? Não? Ah, muita Nada. coisa. Você acha que estão com medo de não aplaudir? Pô, só ver Vinícius Júnior sofrendo há 3, 4 anos verdade. lá, caso de racismo, jogo após jogo, né? É verdade. E ele também renunciou à questão que ele é vice-presidente da UEFA, inclusive, o Rubiales. Então ele também se afastou da UEFA, então ele fica aí agora esperando. Eu não duvido que aconteça alguma coisa lá, porque lá só acontece com quem é turista estrangeiro. Com o espanhol, eu duvido que aconteça alguma coisa. Eu acho que ele vai sair impune, que é, infelizmente, uma notícia triste, porque o que ele fez é um absurdo. Isso aí, Juvenil. Mas, enfim, o que não é um absurdo, o que é muito bom falar sempre, Estevão, sabe o que é? Ah. É a nossa parceria campeã! Chama que vem, Juvenil. Os fortaços da CSN Cimentos e o Sambagol! Aliás, um grande beijo, um grande abraço
para todos os colaboradores da CSN Cimentos, os Fortaços. E aí, torcida apaixonada, sabem qual é o segredo por trás dos grandes estádios e das conquistas épicas? Claro que sim, Juvenil. É a força, a determinação e CSN Cimentos, é claro. Os Fortaços. Isso mesmo, Estevão. Quando o assunto é construção, é impossível não falar daquele que é mais resistente do que foi o Fabão na defesa do São Paulo. E não é só isso não, pessoal. A CSN Cimentos é como um time completo, tipo o Corinthians, tetra, penta, ex-campeão feminino. É impossível, né? Com certeza, uma escalação de craques em produto, Juvenil. É exatamente isso, Estevão. A CSN Cimentos é um verdadeiro esquadrão, com concreto de alta performance, aço de primeira linha, agregados que dão força e, claro, os incríveis cimentos Fortaços. E olha que não estamos só falando de construção, estamos falando de história sendo erguida com a qualidade dos nossos Fortaços. E se tem alguém que entende de ganhar partidas, é a CSN Cimentos, uma marca que faz parte das grandes vitórias da Fundação A Laje. Então já sabe, galera do Samba Gol, quando o assunto for resistência, qualidade e durabilidade, vá de CSN Cimentos. E aí, pronto para fazer parte desse time vencedor, Juvenil? CSN Cimentos, os Fortaços que constroem o Brasil. Bora junto com CSN Cimentos, os Fortaços! Partiu, Juvenil. Grande CSN Cimentos! Agora, meu alter ego, a gente mantém no Corinthians? A gente vai pra seleção? O que você quer fazer, meu bebê? Vamos de seleção então, bebê. Vamos falar de seleção brasileira. Eu quase acertei o placar, hein? É verdade. Falei 5x0, aí sofreu o golzinho Pra te complicar, né? Vai Falei acabar com a 3x0. Tava... Deram gol pro cara, né? Deram gol pro cara. A seleção que ganhou na última sexta por 5x1 da poderosíssima Bolívia, que mesmo com 7 classificados não vai pra Copa, com um gol de Neymar, inclusive, que fez com que ele ultrapassasse... 2 gols do Neymar. Foi acho que um gol e 2 assistências. Um gol e 2 assistências. Que fez com que ele superasse, de acordo com a FIFA, a marca de gols do Pelé, do Rei Pelé, o maior de todos. Aliás, 2 gols do Neymar. Boa, meu alter ego. Foram 2 gols. Tá tirando o gol do homem? O final de semana foi muito corrido, a gente acabou esquecendo as coisas. Se tirar, ele não passa o Rei, pô. É verdade. E amanhã ele pede um novo recorde. Jogador que mais jogou pela seleção. Maneiro, isso é legal. Então é mais um recorde aí pro Neymar. E a seleção ontem não, sexta, jogou bem, hein, guerreiro? Se todo mundo... É assim, óbvio, a Bolívia é fraca, mas o que se espera da seleção é ganhar jogando bem, certo? Sim. A gente quer sempre ver um bom futebol, futebol alegre, futebol da cara do Brasil, né? Que é de fazer bastante gols, né? E o Brasil, apesar de pegar um adversário frágil, mas já pegou adversário frágil em outras épocas também. E não jogou. Não, ganhou, mas não jogou tão bem, né? Não jogou também futebol assim, alegre, futebol moleque, né? Bastante baseada da frente, com bastante alegria. Espero que continue assim, né? Estevão, não tá tendo uma euforia muito antecipada e precipitada com o futebol do Diniz? Porque o Tite também foi na Bolívia e ganhou, fez 73% de posse de bola e fez 5x0. Não tá tendo talvez uma euforia precipitada? Tomara que internamente não. Fora pode ter o que quiser e concordo contigo, mas espero que internamente não. Até porque eu assisto o jogo da seleção brasileira, eu visto a carapuça de torcedor raiz, entendeu? Eu, minha filha, minha esposa, a gente ainda para ver seleção, apesar de tudo. Eu achei que nos primeiros 15, 20 minutos, o Neymar continuava com aquele estilo de segurar demais a bola, esperando muito contato. E aí, a partir do momento que o meio de campo da seleção começou a distribuir mais o jogo, principalmente a bola passando pelos pés do Bruno Guimarães e com qualidade, que é o que ele faz no Newcastle, distribui o jogo. Jogou muita bola o Bruno Guimarães. A partir do momento que isso começou a acontecer, o Rafinha alternando com o Danilo pelo lado direito, o Danilo vindo construir por dentro, e até dali que sai o passe dele pro Rafinha sair cara a cara numa invertida de bola totalmente do outro lado, feita pelo próprio Bruno Guimarães, aí eu comecei a sentir que as coisas iam começar a andar de uma maneira diferente, porque até aquele momento, o Neymar pedindo muito contato, chamando muito contato, toda hora um entreveiro ali, uma briga com os jogadores bolivianos pressionando a arbitragem, pressionando os jogadores brasileiros, e o Brasil conseguiu, a partir daquele momento, se desvencilhar desse tipo de jogo e o futebol fluiu.
Então, se a euforia é em cima desse futebol que fluiu a partir do primeiro gol, eu também tô dentro. Mas antes, eu achei um Brasil muito pobre e com o Neymar ainda muito insistentemente buscando contato, que é o que aconteceu com ele várias vezes na França, que o levou, inclusive, a ter uma série de lesões seguidas, né? Mas deu pra sentir a seleção com algum toque de bola ali, uma aproximação, até porque com linhas tão baixas. Não sei se vocês concordam. Fica muito difícil ter uma chance clara e manifesta de gol e ainda assim o Brasil conseguiu pressionar a Bolívia fazendo 5 gols. Então, tem alguns indícios, mas a seleção é fraquíssima e o gol que a Bolívia fez, né, o Marquinhos deixando de combater, já que ele era o homem da Deu muito sobra. espaço, né, pra ele E são jogadas assim, pessoal. São jogadas assim que eliminaram o Brasil nas últimas 2 Copas, cara. Jogadas pontuais com falta de cobertura. Não que bateram na Bélgica, lá no De Bruyne, no meio de campo, se não me engano. Que era só dar uma sapatada ali e resolvia. Na Croácia, a mesma coisa. Também, Fred tomba o cara. Então é mais ou menos por aí o meu pensamento, Juvenil. Vicky, a gente tem o Neymar como ídolo e mostrou porque é contra a Bolívia, chamou a responsabilidade, ultrapassou o Pelé de acordo com a FIFA, Vini Júnior machucado. E outro que fez uma partidaça pra mim foi o Rodrigo. O Rodrigo pode assumir esse protagonismo ao lado do Neymar? Pode, e eu acho até justo, assim, estudar essa posição dele, que quando voltar o Vinícius Júnior, quem sabe de um falso 9 ali. Porque, realmente, o Richarlison acho que foi o mais enfraquecido dessa partida. E eu acho um pouco preocupante essa questão da seleção, a ausência de um camisa 9. Eu, pelo menos, atualmente, não enxergo ninguém que possa ali dizer, uau, agora a gente tem um goleador. O Richarlison, pra mim, eu nunca achei ele tudo isso. Pra ser bem sincera, assim, o futebol brasileiro, pra mim, ele é muito bom. Se falasse, o que você quer no seu time? Eu queria, facilmente. Ia ser banco do Rony, mas eu não revelo meu time. Já era, Mas não revela o time. Mas eu não revelo o time. Porém, de fato, pra seleção, eu ainda acho que falta um pouquinho. Tem o Gabriel Jesus, que a gente sabe que na eliminatória ele arrebenta, mas chega na Copa fica devendo. E aí eu não sei, né, de fato, como que vai ficar essa posição. Acho que é o que mais me preocupa na seleção no momento, olhando a Copa do Mundo. Porque que nem eu falo, né? Que nem falamos, aliás. Eliminatórias é cumprir tabela. Isso Com é 7 fato. classificados, achando o Brasil ficar fora da Copa do Não Mundo tem agora como. é menos 200. Vai ser líder. E também me preocupa isso, porque todas as vezes que o Brasil foi campeão, capengou nas eliminatórias. Mas não tem como imaginar o Brasil capengar nas eliminatórias da Copa. Só que a questão é essa daí. É a única questão que me preocupa, porque eu acho que tem uma mão de obra muito interessante. Realmente o que vale é nessa questão de camisa 9 para bater de frente com os grandões na Copa do Mundo. Então, embora a gente pensar tá longe, mas ao mesmo tempo não está tão longe, né? Então a gente já fica nessa preocupação. Mas de resto, eu acho que o conjunto atua muito bem. Eu acho que o Rodrigo também tem muita facilidade. Eu vou ficar muito curiosa quando voltar o Vinícius Júnior para ver como que pode montar ali esse ataque. Eu acho que tem muita peça pro Fernando Diniz brincar. E eu também espero que o Diniz fique, né? Eu acho que nem conversamos na sexta-feira, acho que esse aval para ele. Talvez ainda tenha uma desconfiança, até da minha parte, pela falta aí de bagagem no futebol brasileiro. Mas é um cara entendedor de futebol, isso eu não tenho dúvida. Eu gosto muito do pensamento dele. Só fiquei imaginando se ele vai chamar o Neymar de perninha depois que o Neymar perdeu o pênalti. Eu acho um pouco difícil. Eu recebi um áudio, cara, que ficou muito igual. E ele falando, seu perninha, mascaradinho. Eu falei, caraca, pensou, mano? Só se acontece Não isso. tem como. Mas ele não vai fazer, a gente internet sabe. é o playground. Não, a internet é Mas maravilhosa. eu achei muito interessante. Aliás, depois eu vou perguntar pro Guerreiro a questão do Casimiro, que eu senti o Casimiro um pouco incomodado com a posição que ele jogou, na dinâmica de jogo do Diniz, um pouco diferente do que ele estava até acostumado. Mas o que me impressionou foi a rápida adaptação à ideia de jogo do Diniz que os jogadores tiveram. De sair tocando desde lá de trás, com o Ederson participando bastante do jogo. O time, ele atrai sempre o time adversário para um lado do campo, então ele sempre posiciona ali. Ele posicionava Renan Lodge, Guimarães, Neymar, Rodrigo sempre um pouco para a esquerda, para depois conseguir inverter o jogo para a direita e fazer as jogadas. E, óbvio, só que depois que pegam o jeito, os adversários conseguem marcar. Mas, enfim. Mas a gente tá falando do Neymar. Por favor, Ney. Muito feliz, muito... Acho que sem palavras, né? Jamais imaginei alcançar esse recorde, né? E desde já quero dizer que alcançando esse recorde só porque eu passei Pelé, não quero dizer que sou o melhor que ele, o melhor de qualquer outro jogador da seleção. Sempre quis fazer a minha história, né? Escrever o meu nome na história do futebol brasileiro e na seleção brasileira. E hoje eu fiz isso, então a minha família, que está longe, e a todos os meus companheiros aqui, eu agradeço muito. Valeu.
Senti até a voz dele embargando um pouco, de Emocionou, né, emocionado. Guerreiro? Agora, eu já vou passar pra você, Guerreiro. Quero mandar um recado pro senhor Jorge Jesus, técnico do Al Hilal, que hoje é técnico do Neymar, que na primeira oportunidade que ele teve de sair do Flamengo e abandonar todo um projeto por causa de mais dinheiro, não tô jogando dinheiro, mas falou-se muito que amava o Flamengo, e na primeira oportunidade que teve de sair do país, saiu, e falou assim, eu não sei o que o Neymar vai fazer lá. Jorge Jesus, cuida do teu, que aqui o Diniz cuida do nosso, beleza? É nóis. Caramba, Guerreiro! Calma, Valente. Calma, Valente, cara. Foi só um recadinho pro Jorge Jesus. Calma, Valentim. O Neymar Tá. e o Casimiro, porque o Casimiro sempre jogou mais como cão de guarda ali, óbvio, que tem muita qualidade na saída de bola, mas com o Diniz, esse cão de guarda já não existe mais. E eu senti ele não incomodado no sentido de não gostar de jogar, mas ele ainda se adaptando à função. E fala do Neymar porque a FIFA fala que passou, a CBF fala que não, e tem esse rolo aí. Do Casimiro, ô Juvenil, você falar assim, ó, o Brasil hoje tá saindo jogando, tá começando o jogo. Pô, todo jogador que tá na seleção brasileira, nos seus clubes fazem isso. Isso é uma coisa normal. O que eu não acho normal é você ganhar de uma Bolívia dessa horrorosa, com todo respeito, você montasse uma seleção do futebol brasileiro, talvez meter 4, 5 também. Se pegar o Botafogo, que é líder, ganhar. Aí você falar que o novo Brasil tá surgindo. Peraí, É precipitado, então. Calma, Valente, precipitado calma. de quê, mano? Nós estamos distantes de ter um novo Brasil. Sim. Né? Quando você toma o gol ali que o nosso irmão citou, é um gol que a gente vem tomando recorrente nas horas mais difíceis. Na hora de definir, eles estão ficando fora. Por causa dessas bobeirinhas. E o segundo também, com todo respeito, pô, eu gosto dele, menino bacana, todo mundo torce. Mas não dá pra chorar contra a Bolívia, irmão. Pô, é futebol, irmão. Eu tô puto, eu saio, eu chuto o Gatorade, eu chuto a água. Canela do Diniz. Eu mando meu treinador pra casa do caramba, porque o jogo você tem que ficar pra você tentar fazer o gol. Exato. Não sair pra você lamentar e chorar. Então, se você perde numa semifinal de uma Copa do Mundo, então você vai querer se matar, ué. Menos, cara. Não, você tem que focar. Não tá dando certo. Futebol, às vezes é momento, é fase. Às vezes hoje é muito psicológico. Mas isso é um período pequeno. Que quando você pôr ela pra dentro, podia pegar a bola e bater o pênalti. Entendeu? Falar, pô, Neymar, tô precisando, não dá pra mim. Eu até achei que fosse rolar isso na Não hora. é Eu também. Mas só que também o Neymar tá brigando pelo dele, entendeu? Então, assim, mas a chave muda. Agora, o chorar, o emocionar, não é pra esse momento. Tem momentos e momentos, mas o momento não é esse, irmão. Nós tá pegando uma Bolívia terrível e o cara, pô, se lamenta. Aliás, belo gancho, porque o Thiago Silva chorou numa Copa e macetaram ele, né? Agora o Richarlison tá 2014. passando a bola na cabeça. Mas você tá sendo eliminado, né, irmão? Não, É diferente. Não, mas ele não, o Brasil passou de fase, foi quando teve os pênaltis Foi da Colômbia, né? do Chile. Chile. Foi no Chile, a gente passou. Talvez ele tenha chorou. toda a emoção de você estar classificando Não, no mas seu é que país, macetaram né? tanto o Thiago Silva e não aliviaram o Thiago. Sim. Entendeu? É porque o Pombo é um cara querido, tudo. Pô, eu tô falando como atacante, que eu já passei vários tempos sem fazer gol. Fui sacado. Pô, o que eu tinha que fazer? Redobrar o treinamento, irmão. Redobrar a atenção nas bolas que eu tava perdendo. Pô, Ficar pra treinar depois, finalização, sempre, né? isso sempre. Igual tá falando, o Caleri tá passando a fase ruim de São Paulo. A mesma coisa. Meu, dá mais 10 bolinhas após o treino. Vou ali repetir. Futebol, gol, repetição, irmão. Entendeu? Mas aí fica lamentando. Agora do Neymar é história, né, irmão? Tá fazendo história. Claro, tá longe de ser o grande da seleção brasileira. Talvez tá vindo mais uma Copa. Pode ser que ganhe e muda toda essa coisa. Mas pra chegar perto dos grandes, falta muito, irmão. Vai fazer. Se ele não passou agora em números, vai passar daqui a pouco. É muito jogo, irmão. Sem dúvida. Joga muito jogo contra time ruim. Claro, não vou aliás, tirar o mérito dele. vai O falando Neymar que eu tem muita tenho essa qualidade. informação aqui. O Neymar, eu admiro demais a capacidade, a qualidade dele. O individual, ele sabe que ele com a bola é difícil parar ele. É ruim a esses 15 minutos que ele fez, que é o prender a bola, é que ir lá atrás ficar chamando os caras pra briga. Isso aí só causa coisa ruim pra ele e Tomou pro time. amarelo por causa Tomou disso. amarelo, entendeu? Essas coisas são ruins, mas o Neymar, em números, em qualidade, é absurdo. Aliás, você tava falando que o Neymar faz muito gol contra a seleção ruim. Não, tô dizendo isso. Tem muito time ruim pra jogar não, contra. Sim, mas assim, eu vou trazer dados de seleções que não tem tanta tradição assim e que são, teoricamente, mais fáceis e... Vou dar exemplo hoje. Portugal meteu 9 no 9 no Luxemburgo. Luxemburgo, exatamente. É difícil. E foi demitido do Corinthians. Mentira, sacanagem. Os 79 gols de Neymar contra os 77 oficiais de Pelé. Contra europeus, o Neymar fez 13 gols, o Pelé 36. Só que o Pelé já jogou 92 jogos.
Contra Sul-Americanos, tem esse detalhe também. Contra Sul-Americanos, Neymar fez 30, o Pelé 35. Contra a CONCACAF, que é América Central e Norte, África, Ásia e Oceania, que é Nova Zelândia e Austrália, que os outros times, acho que a gente nunca nem fez amistoso contra Ilhas Virgens, né? Mas assim, em algum momento. O Neymar fez 36 gols e o Pelé 6. Ou seja, a maioria dos gols do Pelé foi contra europeus e a maioria dos gols do Neymar foi contra times da América Central, Norte, África, Ásia e Oceania. Gente, vou repetir, isso não tira a genialidade do Neymar. Vai tirar nunca. Nem os números dele. Isso aqui são dados, aliás, que eu peguei do Thales Machado lá do Twitter. Ô, Juvena, mas assim, o Brasil, dos últimos anos, os amistosos, só contra time ruim. Ninguém da Europa quer jogar contra o Brasil. Tem essas questões também. Aí você é obrigado a pegar, sei lá, a Índia. Rebaba. É o que os caras fazem esse jogo. Leva para os Estados Unidos, leva para Inglaterra, leva os amistosos, não fazem no Brasil. E ainda acabaram com a Copa das Confederações, isso, aí isso aí também não é culpa do Neymar. Ele tá fazendo um gol que aparece. Não, foi o que eu falei, não era. Eu só tô passando os números porque e outra, tem que dar informação. Na época do Pelé também, irmão, não tinha esse tanto de jogo, esse tanto de competição. Você pode ver aí o tanto que jogou. A UEFA ainda inventou a Liga das Nações, ainda com 4 divisões diferentes. Que é pra não jogar contra o Brasil mesmo. Pra preencher calendário e fica mais difícil ainda uma logística. Porque eles têm um calendário muito mais ativo do que o Brasil. Ativo. Isso mostra que essa diferença de gols do Pelé pro Neymar, por exemplo, eu acho interessantíssimo você trazer essas informações do Thales Machado, você falou? Thales Machado do Twitter. Legal, porque a gente também não analisa só o número na superficialidade, a gente olha um pouquinho e vê que isso aconteceu mesmo nos últimos 8, 10 anos e a quantidade de amistosos que a gente disputou com Oceania e América Central e Norte é muito maior do que antigamente, né? E eu, Juvena, só queria aproveitar também o gancho pra falar um pouquinho da questão do Casimiro. É uma questão assim, o Fernando Diniz, que nem eu falei, né? Ele tá no Brasil, obviamente, tá no Fluminense, então ele não tem tanta bagagem ainda, tanto aqui no futebol brasileiro, né? Quanto principalmente lá fora. Com as estrelas, inclusive. Exatamente. E assim, o estilo do Fluminense, o Fluminense, pra mim, tem o primeiro volante do Fluminense é um dos melhores do Brasil, após a saída do Danilo, que é o André. E ele sai muito pro jogo também. Ele tem essa movimentação. Com o Fernando Diniz, o Felipe Melo, que também é primeiro volante, virou zagueiro, porque ele também tem uma boa saída de bola. Então não adianta. Esse estilo Fernando Diniz exige isso, cara. Sim. Eu fico curiosa como vai ser quando enfrentar um time que tem aquela marcação alta, que é pressão, pressão, pressão em cima da saída de bola. Então eu quero saber como vai se comportar a seleção brasileira com esse estilo Fernando Diniz. Porque a gente vê que tem jogos do Fluminense que o Fluminense pena quanto a isso. Agora, aliás, o gol que o Brasil tomou foi muito gol Fluminense. O Fluminense toma de gol desse jeito também. E é super alta, né? Faltou cobertura do zagueiro da sobra. E exatamente, o cara entrou ali, uma bela finalização, fez até um bonito gol, né? Então, acho que isso é um ponto de atenção também que eu fico, às vezes, pensando. Por isso que eu falo, a gente precisa da prova de fogo. Novembro. Tudo testar, né? Brasil e Argentina, se não me engano. Mas acho que tem o Uruguai antes também, que tá com o Bielsa também. Você acha que não esquece, Guerreiro? Pela Copa do Mundo. Isso, gente. Agora, eu fico mas o Uruguai é um time que complica, às vezes, pra seleção. Lógico que é um time, uma seleção mais física. Se for no Uruguai, num campinho... aí pode complicar. Agora... É que os monstros do Uruguai tá velho, né? Os monstros do Uruguai tá ficando mais... Não estão sendo chamados também. O Bielsa revolucionou a convocação. Mudou chamou tudo. Luizito, não chamou Pode ser também que se surja um novo Uruguai, que a gente não conhece. Que também tá com uma nova comissão, né? Então, sim, um novo pode trabalho. ser, mas... É que eu acho chato enfrentar o Uruguai. Assim. Agora, Juvenil, falando de seleção, falando de tudo que acontece no mundo, né? Que as seleções estão jogando... Pô, poderia se criar uma nova competição onde tinha Brasil, Argentina, Alemanha. Porque os caras também jogaram contra Luxemburgo. Aí eu tava vendo aquele dia Malta e não sei Gibraltar. Macedônia do Norte. Porra, que tirou a Itália, viu? Hoje eu tava assistindo Croácia e... Vou lembrar o nome. Poxa, eu tinha visto esse Croácia ganhou de 1-0. Só que assim, você pega, por exemplo, do meio pra frente da Croácia, é só fera, mano. É só grande jogador de muita qualidade. Modric, Paslic, como é que chama aquele que foi pro time do... Tá lá no foi pra... Perisic no lado esquerdo, Armênia, né? E Croácia. O que joga no Tottenham. Kulusevich. Como é que chama? O que foi lá pro Catar, tá lá pros mundos árabes. Brozovic. Também. Artrite. Artrite. Se tudo tem um uma it no coisa final. sobre o Diniz que eu acho assim, que a gente... Pensando em situações difíceis, né? Como a Vicky muito bem comentou, o fato do André ser um primeiro homem, muitas vezes quando o Diniz precisa no Fluminense atacar o time adversário, precisa do resultado, o primeiro a ser sacado é o Felipe Melo,
O André joga como quarto zagueiro pela esquerda e ele coloca o Martinelli, coloca o Alexander, coloca um outro jogador para preencher o meio. Ou seja, eu entendo que é um técnico que em momentos de adversidade, momentos de dificuldade, vai apresentar mais repertório tentando fazer o resultado do que a gente teve na última gestão do Tite, por exemplo, até em momentos anteriores. Eu acho que o Diniz ele consegue brincar mais com as peças, como você falou, Vic, do que o que a gente teve recentemente. A expectativa é de quando um momento de dificuldade chegar, ele utilizar desses mesmos mecanismos que ele utiliza no Fluminense e faz o Fluminense ser um time tão competitivo, né? Será que o Marquinhos pode ser que vá pro meio? Pô, com essa tiriça aí, Marcão. E o Casemiro virando zagueiro? Eu não duvido que porque na necessidade ele põe o se não me engano, o PSG Marquinhos já jogou assim, né? Jogou? Já Jogou muito. E eu acho que ele poderia, em 2018, quando caímos que perdemos o Casemiro, eu achava que podia ser uma opção do Marquinhos virar volante, de repente, né? Que agora a gente falar com obra pronta é fácil, mas tudo bem, né? Na época eu fiquei pensando, eu acho que se fosse Diniz com o pensamento de mexer com as peças, poderia ter sido uma opção. Então acho que aí a gente já vê... Isso. Exatamente. Então a gente já vê que é uma mudança já nessa questão do futebol. Acho que a ousadia do Diniz é o que dá muita esperança também. Só pra completar, o Guerreiro viu Croácia 1, Armênia 0. Armênia. Tem os outros aqui, Liechtenstein. Foram mais de 30 finalização contra 12, mano. Foram... Mano. Os caras perdendo gol sem goleiro. 68% de posse pra Croácia. Não é uma competição. 26 chutes contra 6. Pô, a Croácia tem dificuldade de fazer gol também. Demais, terrível. Perde na Copa mesmo, cara. Terrível. Pô, podia ter feito resultados mais fáceis e perdia muito gol também. Não, faltava, acho que se eu não me engano, 20 minutos pra acabar o jogo, 25. A Croácia tinha trocado o passe, mais que a seleção que mais troca passe com qualidade. Tinha trocado faltando 30 minutos pra acabar o segundo tempo, cara. Mas não vai pro gol. Não é objetivo? Zero. Agora, o que é objetivo, sabe o que é? A minha tabelinha com quem tá acompanhando o Samba Go agora. Porque se tá difícil pra você comprar os materiais para a sua obra, olha, eu vou falar pra vocês, para de perder tempo com as lojas de sempre. Vai na Obra Max, meu povo. É mais fácil, rápido, confiável e, olha, muito mais barato. São mais de 19 mil produtos com qualidade profissional. Tudo com disponibilidade imediata para retirada ou entrega. E não tem só isso não, a Obra Max é para o profissional da construção, manutenção, instalações e para você que precisa construir ou reformar a sua casa ou local de trabalho. E você que é profissional da construção, não perca os cursos totalmente gratuitos. Inscreva-se já em obramax.com.br/academia de profissionais. A Obra Max, você sabe, né? Se não sabe, eu falo. Fica lá na Avenida do Estado, 6313, na Moca. Ou então você pode comprar de onde estiver, em obramax.com.br ou pelo WhatsApp 11 3003 3400. Não conseguiu ir na Avenida do Estado, 6313 na Moca, que é o endereço da Obra Max, você entra em obramax.com.br ou então pelo WhatsApp 11 3003 3400. E você que tem uma empresa ou comércio, a Obra Max tem um canal exclusivo para você. É o Venda PJ. Ligue 11 3003 3400, que é o telefone para você economizar tempo e principalmente dinheiro, senhoras e senhores. Obra Max! Juvenil lisinho, Juvenil. É isso, Juvenil. Tá voando, hein? A gente tá chegando lá. Eu tô aprendendo com vocês, né, gente? Fica sempre mais Tô fácil. achando que você tá pegando por fora na Obra Max. Eu tô reformando, né? Tô indo lá, né? Sabe como é que é, né? Tá falando em porcelanato e tal. Tava falando, então, eu passei na Obra Max, ficou mais tranquilo que eu não gastei do dinheiro porque tem oferta. É muito fera, é muito fera. Mas quem é fera também é você que tá acompanhando a gente, porque chegou a hora do Fala, galera. Fala, galera! Fala, galera! Rapaz, bombando. Vou ver se eu consigo aqui. Que isso, né? Até, porra, vai bugar aí o tablet. Salve isso aqui, ó. Salve família Samba Go. Table. Juro por Deus que o cara mandou. The Books on the Table. Books on the table. Tá fechado contigo esse, Juvenil. Cadê a Nath pra ficar no ombro? É só a Nath mesmo. Aqui tá todo mundo na humildade aqui, né? Rapaz! Não, eu não me rendo a isso. Não, sério. O ouvinte pedindo aqui. Me lesionei na pelada. Na pesca aqui, ó. Teve um jogo onde foi. Você jogou ontem? Marcou gol?
gol, mas fiquei com 5 minutos. Putz. É o Luizão de New Jersey, por isso que ele Grande pediu. Luiz, tamo Grande junto. Luizão, the book is on the table, the dog is on the table, the soccer is on the table, my friends. Fala sério, ninguém merece esse futebol de hoje em dia. É verdade, é verdade. Tem mais do que razão. Alguém mandou oi. Oi pra você, da próxima vez deixa o nome. Deixa o nome pra nós, pô. Cadê a Nath? A Nath não conseguiu, porque a Nath está voando. A Nath também é comissária, minha gente. É isso aí. Boa noite, galera do Samba Gol. Estive ontem na Arena acompanhando mais um título do Corinthians Futebol Feminino. Parabéns a todo elenco e a torcida que, mais uma vez, deu um show batendo o recorde sul-americano de uma partida de clubes pelo futebol feminino. Vi muitas crianças no estádio também. É o Vagnão Lorijola, lá de Mogi das Cruzes. Esse é sócio também, foi o grande Vagnão. Sócio. Vagnão sempre posta a gente, dá aquela moralzinha boa. É isso aí. Reinaldão de Goianazes também sempre com a gente. Boa noite, Samba Gol. Boa semana a todos. Parabéns ao feminino do Corinthians e triste pelo Santos, que multou a Cristiane por trocar a camisa com uma amiga. Reinaldão, vou falar, isso envolve muita coisa de patrocinador, cara. Isso é complicado demais, financeiramente falando, tá? Eu acho que também não teria muito problema, mas financeiramente falando, pela marca que estampa, a Cristiane é um nome muito importante do futebol feminino. No futebol feminino. É um ícone do futebol, é uma pessoa, uma jogadora que é espelho para outras jogadoras, então isso também pesa, acho que, para essa multa. Vamos ver quem mais. Uma semana abençoada pra vocês. Tamo junto. São os melhores, sempre sintonizado. Calma Valente. Calma Valente. É o Calma, Valente. Banana do Capão. Banana. Boa noite, Sambagol. Um forte abraço do teu fã do Sambagol. É o Kemel Ferraz de Vasconcelos. Estamos juntos. Grande Kemel. Valeu, Coisa meu parceiro. linda. Boa noite, Alemão de Itaquá, grande Alemão, sempre com a gente. Agora a seleção brasileira feminina tem um treinador que conhece o futebol feminino muito bem. É verdade, é verdade. Aqui alguém. Olá, boa noite. Olá, boa noite. Good night, mas deixa o nome pra gente falar. O Estevão pra que é boa noite. O Estevão de mim, viu? Me deu bom dia. É verdade. 7 horas da noite. Segunda-feira também foi fora de sintonia ainda. Né? Jogou o final de semana, pai? Não joguei não. Jogaria amanhã, mas eu tive um entreveiro lá com o pessoal do futebol, abandonei. Ixi, rapaz, o entreveiro. Você imagina o que aconteceu? Aquela chegadinha mais forte, aquela coisa maravilhosa. Parei. Vou procurar outra agora. Boa noite, Samba Gol. Pessoal do Inova Samba também. Aqui é o Alex de Guarulhos, motorista de aplicativo, com a matriarca da família, Tia Maria, 82 anos. Tia Maria, um grande beijo pra você, Tia Maria. Parabéns, Obrigado Tia por estar Maria. acompanhando a gente também. Um grande beijo, viu? Aqui, o Tony de Santo André, mandando um abraço pra todo mundo, pro Guerreiro, pra Vicky, pro Estevão. Obrigado, Tony. Grande Tony. Olá, boa noite. Gostaria de falar que vocês são show. Obrigado, mas deixa o nome da próxima vez pra gente agradecer. Vamos ver se tem mais. Boa noite, Samba Gol. É a Leila. Oi, Leila. Boa noite pra você também. Boa noite, Transcontinental. Adoro vocês. Fiquei com dó do Neymar. Sou palmeirense. O Neymar também era quando criança, pelo jeito, mas não deixou um nome também. Olha que loucura. Ah, não, é o Renan, lá de Poá, Vila Varela. Boa, Renan. Achei aqui nas mensagens de cima. O camisa 9 pra Copa, o camisa 9 pra Copa é o tal do Vitor Roque do Atlético Paranaense? Bem observado. Interrogação. É a única opção que tem hoje. É o Ivanildo França do Canjaíba. Canjaíba ou Cangaíba? Canjaíba, né? Cangaíba. Acho que é Cangaíba. Cangaíba. Boa. De novo, boa noite. Boa noite. Deixa o nome pra gente. Não adianta ficar falando boa noite. Eu não sou o William Bonner pra ficar dando boa noite Calma, sem Valente. falar o nome. Manda o nome pra gente dar moral pra vocês, pô. Mas sempre o primeiro que vem é o boa noite, depois vem o resto. Não, mas vai ter gente que manda boa noite às 7h15. Pô, tem uma explicação pra isso. Aqui a calma. gente é o único programa de rádio que conversa em tempo real com o ouvinte, e aí dá tempo dele mandar o nome depois. É verdade. Olha, o Ronaldão lá de Guarulhos, ele sempre manda a mensagem dele embasado em... A opinião dele embasada em fatos e do que ele realmente dá aqui, ênfase nas opiniões dele. Quer ver? Aqui é o Ronaldo de Guarulhos. Referente à seleção brasileira, na minha opinião, não convenceu. Interpreto como uma obrigação devido à Colômbia estar fraca e ser fraca. Eu gostaria de ver a seleção brasileira jogando com seleções mais fortes. Referente ao Pelé e Neymar, não tem comparação mesmo porque são épocas diferentes. O Neymar pode ter passado em gols ou em partidas a mais que o Pelé. Mas a genialidade do Pelé é simplesmente incomparável. Abraços a todos vocês e para todos os ouvintes do Samba Gol e vai Corinthians! Vai, Corinthians, aqui é Corinthians! Boa, Negrão!
O Duda do Carrãozinho também. A final da Várzea aqui na Vila Domingo vai bombar. Grande Duda do Carrãozinho. Valeu, Duda. Tô tentando achar mais Duda mensagens tá direto aqui. também. O Duda... Eu nunca esqueço que eu tava chamando ele de A Duda. Ele queria me matar. Mensagem do YouTube, do Marcone Pereira. Leandro Guerreiro, sempre fui seu fã. Representou muito o nosso tricolor e representa até hoje. Aqui é o Marcone, motorista de aplicativo. Só escuto vocês. Está viciante essas noites com a Transcontinental. Parabéns pelo programa. Obrigado, meu amigo. Vamos, São Paulo. Boa, Marchione. Obrigado pela mensagem. Vamos ver. Tá bom. Vou fazer a última aqui. Salve Samba Gol, Calma Valente. É o G da 3ª divisão. O G é monstro. Extremo Leste de Sampa. Juvenil, pergunta quando os feras do Inova vêm pro Extremo Leste. Eles vão falar amanhã pra você que eles estão atualizando a agenda. E eles não querem divulgar ainda a agenda Então, porque até com eles dificuldade, que a agenda é tão demandada. Ô, Juvenil, você falou que final de semana você tá com os caras e depois você... De novo? Você furou com os Rapaz, caras no furei. Alma Campinas? Papelão, hein? Furei, não achei que você fosse lembrar disso. Papelão. Achei que você fosse lembrar disso. É lógico, né, velho? O cara com papel não quer ir em samba, né? Não, mas o pior de tudo é que eu ia, mas eu vou explicar o porquê. A minha patroa é de Campinas, eu sou de Campinas, pra quem não se lembra, que eu sei que a audiência do rádio é a audiência rotativa do rádio. E foi por culpa dela mesmo. Mas eu volto geralmente pra Campinas no final de semana. Mas no feriado, como nós íamos ao The Town no domingo, a patroa, a Estela, veio para São Paulo. E o Inova ia entrar, se não me engano, 9h30 da noite no Alma, em Campinas, do sábado. E pra fazer o bate-volta ia ficar muito corrido. Ia ser perigoso até voltar, porque eu ia tomar os venenos, né? Sim. Ia tirar a pedrinha de sal da garganta. Então, bem convincente, bem convincente. Ser responsável. Por isso que existe aplicativo. Mas pra bater daqui até Campinas, eu prefiro gastar com a pedrinha de sal tirando aqui em São Paulo. Foi convincente, cara. Você passa credibilidade. Mas eu até vou mandar um beijo pra eles, porque assim, o Cláudio me mandou mensagem e falei, Cláudio, tem uma boa e uma má notícia. A boa é que eu amo vocês, mas a má é que eu não vou conseguir estar em Campinas. Eles entenderam super e isso na aí. próxima eu já prometi que eu vou, que senão eu pago cesta básica. Aqui eu perco a aposta, eu pago cesta. Aliás, a gente tem uma aposta, você sabe, né? Eu tô cheio de apostas, só não recebi até hoje. Não, mas a minha eu vou pagar, pode ficar tranquilo. Mas, assim, eu e o Guerreiro, a gente aposta, mas a gente não tem treta nenhuma. Diferente do Pogba, porque... Deu treta. Não vai ter a vinhetinha do Deu treta? Vocês me quebraram aqui, gente? É isso, né, meu trego? Eu falei besteira aqui. Não, é isso. Aê, cara. Treta. E deu treta. Eu peguei todo mundo no susto no Twitter e o Pogba foi pego no exame antidoping. Caraca, eu não sabia. Pogba pode ser suspenso por até 4 anos. Em exame antidoping realizado após a partida contra a Udinese no dia 20 de agosto, pela primeira rodada do campeonato italiano, foi constatado que o meia Pogba, francês, da Juventus, utilizou uma substância proibida sem autorização, a testosterona. Para quem não sabe, é um hormônio masculino que te dá mais força, te dá uma recuperação mais rápida, faz os músculos evoluírem com mais rapidez. E que, se eu estiver errado, alguém me corrija aí, mas tenho quase certeza que é isso. Ele está suspenso preventivamente. As informações são do La Gazzetta dello Sport. E apesar de não ter entrado em campo naquela partida contra o Udinese, o francês foi sorteado para realizar o exame. Guerreiro, você teve algum companheiro que caiu em antidoping com alguma coisa ou não? Ah, Ju, eu não me lembro, acho que não. Acho que eu não peguei. Estevão, e com Mas vou tentar lembrar aqui. Não, vai tentando. Eu vou falando com a Vicky e com o Estevão. Com a testosterona, acho que é a primeira vez que eu vejo, cara. Eu já vi com minoxidil, que é pra calvície, com outras substâncias, até talvez drogas mesmo, como foi a questão do Jobson. Mas testosterona foi a primeira vez, cara. Eu também não lembro. Eu lembro de uma história bem engraçada do Egídio, lateral esquerdo, o Gidão da Massa, que... Qual é, Just? Ganhou o Campeonato Brasileiro, o bicampeonato brasileiro com o Marcelo Oliveira, 2013, 14, 2015 na Copa do Brasil, já tinham ganhado tudo também. Ele não queria jogar os jogos finais do Campeonato Brasileiro, queria ir pro Rio e mentiu pro técnico e pra comissão dos profissionais de saúde do Cruzeiro, dizendo que tinha tomado Neosaldina só para poder não ser escalado. Essa é engraçada. Agora, o Pogba ser pego dessa maneira, claro que vai ter contraprova, etc. A notícia super quente. E é um jogador também que tem uma certa
esse distanciamento que a gente fala com relação à competitividade, com relação à carreira, a forma como chegou no Manchester United, assim como outros vários jogadores de ponta chegaram no Manchester United e não conseguiram render. E com essa notícia mais recente, espero que na contraprova algo mude, porque é um talento do futebol, né? O estilo de jogo, jogar mais erguido, né? Com a cabeça levantada, toque, chute, lançamento, enfim, espero que na contraprova algo mude, mas também não tenho uma lembrança recente de testosterona ser pego por conta de acelerar algum processo de recuperação, Juvenil. A testosterona estimula o desenvolvimento muscular também, além de tudo do que eu falei. Usa mais a galera fitness, né? A galera MMA, da academia, né? Então, é pra inclusive, ter no MMA foi banido o ciclo de recomposição por testosterona e alguns lutadores não tiveram uma carreira tão longeva, tão longa como poderiam ter, como o próprio Vitor Belfort no MMA. Então, exatamente. Então, assim, é realmente essa surpresa, né? A gente fica até curioso pra saber o motivo desse uso pro futebol, onde se exige mais uma resistência física, porque até eu tenho nessa teoria, né? Não sei. Mas quanto mais você tenta ter um pouco mais músculo no corpo, mais pesadão você fica, né? Então, vejo o Gabigol em campo, né? Exatamente, fica mais pesadão, e aí eu não sei se favorece tanto assim. Então, eu realmente fico curiosa. E testosterona emagrece, né? Sei lá, cara. Então eu vou fazer o seguinte, eu vou pro intervalo que eu tô gordinho, eu preciso tomar testosterona pra dar uma emagrecida, mas aqui não tem antidoping, então tá tranquilo. Então no intervalo, enquanto eu faço isso, você fica no FM com o intervalo comercial, mas no YouTube. E Nova Samba! Ai, eu vivia isolado do mundo, quando eu era vagabundo, sem ter um amor. Hoje em dia, eu me regenerei. Sou um chefe de família, a mulher que amei. Mas eu vivia isolado do mundo, quando eu era vagabundo, sem ter um amor. Hoje em dia eu me regenerei. Agora eu tô bonitinho. Sou um chefe de família, da mulher que amei. Linda, 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 linda como um querubim. Bonito, irmão. É dengosa, cheirosa e vaidosa, a rosa do meu jardim. Ave Maria, se ela soubesse que o peito padece numa solidão, não me negava seus beijos e me dava seu perdão. Ai, eu vivia isolado do mundo, quando eu era vagabundo, sem ter um amor. Hoje em dia eu me regenerei. Sou um chefe de família, da mulher que amei. Eu quis te dar um grande amor, mas você não se acostumou com a vida de um lar. O que você quer é vadiar. Vai vadiar, 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 vai vadiar. Agora não precisa se preocupar. Se passares da hora, eu não vou mais te buscar, não vou mais pedir, nem tampouco implorar. Você tem a mania de ir pra orgia, só quer vadiar. Você vai pra folia, sem entrar numa fria, não vem me culpar. Vai vadiar, 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 vai vadiar,
Oferecimento Obra Max, o primeiro atacado de materiais de construção aberto a todos, sem cadastro e sem burocracia. E CSN Cimentos, os fortaços que constroem o Brasil. Transcontinental. Eita! Estamos de volta, meu povo! Começando a semana com Samba Gol. Hoje é segunda-feira, dia 11/9/2023. A maior resenha do rádio aqui na Rádio Transcontinental FM 104,7. O Brasil em primeiro lugar. Hoje comigo Vicky Pinheiro, Leandro Guerreiro, Guilherme Estevão e você também que está em casa que pode participar com a gente através do 11 96764 1047 e também se inscreva no nosso canal do YouTube da Transcontinental FM. Se inscreva, ativa o sininho, compartilha, curta e também veja os nossos belíssimos rostos pelo YouTube, tá bom? Agora, eu que já dei recado pro Jorge Jesus hoje, tem mais de um português que tá gostando de falar demais do nosso país. Agora, tá falando demais, né? Deu treta. Deu treta. E deu treta. VP, Vitor Pereira, que... eu nem posso falar o que ele fez com o Corinthians, mas assim, foi um dos maiores absurdos que eu já vi um profissional fazer com o clube. A sogra tava doente, claro. A sogra estava doente, em que ele mentiu porque ele usou uma desculpa, não tô falando que mentiu em relação à doença, tá, gente? Ele mentiu que estaria voltando ao país dele em função de uma doença da sogra. Deu um mês, ele estava acertado com o Flamengo. Ele vai, e uma própria coletiva do Corinthians, é extremamente rude e grosso com um repórter, que eu não vou lembrar quem, que brincou com ele sobre... aqui no Brasil é comum as mulheres mandarem... Marco Belo. Com o Marco Belo, que todo mundo sabe que o Marco Belo é um excelente repórter, que brinca e é um cara muito competente. E o Vitor Pereira foi lá e quase o agrediu proferindo palavras que ele ficou revoltado. Aí vai pro Flamengo, destrói o Flamengo, um trabalho que era sólido, e ainda quer palpitar. A gente tem essa sonora, meu Toreco? Se tiver, pode soltar. O que eu gostei menos foi da falta de educação. Muita falta de educação em geral. Muito é preciso ter estômago. Passa-se para lá do limite, né? A emoção extravasa para lá do limite e dizem-se coisas que nós aqui ainda não estamos preparados para... Lá pode ser normal. No futebol que vejo. Muito seletivo no futebol que vejo. Não estou a dizer que hoje sou muito seletivo no futebol que vejo. Não estou a dizer que não vejo, né? Não estou a dizer que não vejo o futebol brasileiro. Mas só vejo aquilo que de facto me interessa hoje. O arrependimento na minha vida tem sido... Como é que eu me vou arrepender sem lá ir? Eu tenho que lá ir para depois... Tenho que experimentar para ver. Eu sou assim. Agora, jogar com estádios cheios, de arrepiar... Isso é a coisa mais bonita que se vê no Brasil. Percebeu que falou besteira e no final tentou consertar falando que o estádio no Brasil é lindo. Meu amigo, falar que a gente não tem educação... Vamos voltar a fita pro que você fez com o Corinthians. Isso não é falta de educação. E eu tenho cacau pra pagar advogado, dane se quiser me processar. Você não tem caráter. O que você fez foi uma coisa de quem não tem caráter. Você usou a saúde da mãe da sua esposa pra falar que não ia ficar no Corinthians, pra um mês depois ir até o Flamengo e fazer um péssimo trabalho. Você é ruim, você é fraco. Você, além de tudo, se mostrou mau caráter. E não vem falar de educação no nosso país, não. Não vem. Você palpita aí, em Portugal. Aqui no meu Brasil você não vai fazer isso. Alguém quer falar? Eu acho que é uma fala elitista, né? Uma fala imperialista, né? Eles lá podem ser assim, nós cá. Como se existisse, de fato, esse eles lá e o nós cá. Como se o império já não tivesse acabado há 300 anos e o mundo não fosse refém de todo o contexto social, escravocrata, imperialista, burguês, que se estabeleceu a partir de conquistas com navegantes que deveriam desbravar outros países, mas acabaram escravizando o mundo por conta de riquezas, né? A gente nunca pode esquecer a origem desse tipo de comentário. É um comentário imperialista, elitista, que só mostra, como você bem comentou, o caráter desse treinador que poderia... Peixe morre pela boca, pendurado pelo anzol, né? Poderia ter ficado quieto. Até porque os estádios que pulsam e vão continuar pulsando no Brasil, ninguém encheu o estádio para assistir o Vitor Pereira. Assistia
lotava pra assistir o Leandro Guerreiro, pra assistir o Flamengo, pra assistir o Corinthians, que ele tirou leite de pedra no Corinthians e fez muito com o elenco que ele tinha na mão e com o momento político-financeiro do Corinthians durante 2022, a ponto de, por uma vírgula, não ganhar a Copa do Brasil. E aí poderia ter até alguma mudança nas decisões que ele tomou a partir dali. Então... tipo assim, eu não sei, é um comentário assim, meio nojento de você escutar, porque desmerece, despreza o ser humano que está no outro lado, sendo que ele teve N oportunidade de se relacionar melhor com a imprensa e de fazer a famosa interlocução, que é o quê? Usar a imprensa como a mensageira daquilo que ele quer falar para sua torcida, e ele em nenhum momento usou isso bem, né, Vicky? Eu acho que esse tipo de postura do Vitor Pereira não me surpreende. Até porque em muitas entrevistas que ele dava no Corinthians, ele tinha uma postura arrogância quando falou de salário. Quando no conto bancária. É verdade, teve essa situação também. Diz que por sonho ele queria estar no Liverpool. Então, assim, eu acho que é uma junção que você via a arrogância. Ele falou assim, você sabe quanto eu tenho na minha conta bancária? Eu não estou preocupado em ser demitido. Exatamente. Então, assim, eu acho que dali eu já tinha uma arrogância que eu não curtia muito. Eu acho, assim, que técnico, eu costumo passar um pano quando, às vezes, a galera pega muito no ponto da entrevista, principalmente a coletiva pós-jogo. Porque, se o torcedor já tá de cabeça quente pós uma partida, imagina o próprio técnico. Então, assim, eu costumo sempre passar um pano para algumas falas, mas as falas dele eram exclusivamente falas, assim, tipo, que mostravam esse tipo de arrogância, né? E aí você vê, o cara que sai do país, eu até interrompi porque eu cheguei a tinha até acabado o áudio, mas que não ganhou nada no Brasil, não conseguiu vencer, não saiu vitorioso. E aí olhar pra trás é meio que você cuspir no prato que comeu. E nem isso, né? Porque nem não conseguiu sair no auge daqui. Eu concordo com o que o Estevão falou do trabalho dele no Corinthians. Eu acho que foi um trabalho aí até que bacana, né? A torcida que começava o ano ali esperando brigar contra o rebaixamento, viu o time sendo vice-campeão contra o poderoso Flamengo, que é um time que muitos temem, inclusive eliminando o Fluminense do Fernando Diniz. Então você vê que nesse ponto ele é elogiável, também não vou menosprezar o trabalho dele, só que ele ficou devendo. Pelo status que ele veio, pelo time que ele teve nas mãos, que foi o Flamengo, ele ficou devendo muito. Então agora você vir falar do povo brasileiro, que isso e aquilo, cara, eu tenho certeza que quando pintar a primeira oportunidade, ele vai vir correndo. Porque aqui no Brasil, muitos dão. Eu também concordo com outro ponto. Tem técnico estrangeiro que merecem uma moral, ok, que são bons, igual o Abel Ferreira, a gente é muito fã dele, e o Vojvoda. Só que o brasileiro gosta muito também dessa onda do estrangeirismo. Então, se aparecer uma oportunidade, ele vai vir correndo. E aí? Então, assim, tomara que essa fala fique aí bem viva na cabeça dos dirigentes brasileiros, para depois a gente também ter essa resposta, porque eu não vejo muito sentido, não, em você sair do Brasil que você não foi vencedor e ainda sair falando mal. É realmente uma dor de cotovelo. Leandro Guerreiro? Cara, assim, eu fico, chateado e também vou entender um pouco do lado dele, porque ele trabalhou em Corinthians e Flamengo. Irmão. São as duas maiores torcidas do país. É madeira, parceiro. O pau come. Se ele acha que ele vem aqui, que ele ia chegar no Flamengo, de um time que ganhou tudo, aí ele põe o mesmo time em campo, joga um futebol terrível, não se acerta, tem um monte de mimimi, ele ia ser cobrado. E a cobrança é grande, Juvenil. A cobrança é árda. Aí ele tá achando que o cara vai vir aqui e vai passar o pano pra ele, que vai ser legal. Aí ele já vem de uma saída, do papelão que ele fez com o Corinthians, e chega no Flamengo, acontece tudo lá. O que aconteceu? O povo se revoltou dos outros times também e torcia contra. Claro. Não é? Pelo tudo que ele fez, pela palavra que ele deu, Desculpa. Disse que tinha que ir pra Portugal, mas viram ele no Nordeste passando férias. Pode crer, teve isso aí também. Aí, olha quantas situações. Pô, se a sogra estivesse ruim, ou uma pessoa que é querida da sua família, você não vai passar férias. Você vai correr pro hospital. Entendeu? É o que a gente falou, não tem nada pra ver com problemas de doença, que ela tenha saúde pro resto da vida. Mas ele usou uma coisa pra fazer outra e deu errado. E sem contar que o bolso dele voltou cheio também. Exatamente. Não voltou vazio. Ele vai receber uma bolada aí, deve ter parcelado, e voltou com o bolso cheio. Agora, a questão de educação ou não, cara, todo lugar tem problema. Sim.
A gente for olhar para o nosso país tem bastante problema com a educação. Mas a educação que a gente fala não é aquela que ele estava dando entrevista. Exatamente. A educação que a gente sabe é das crianças, né? De vários lugares que a gente não tem nem saneamento básico. Exato. Isso é triste, é terrível. Insegurança alimentar de mais de 70 milhões de brasileiros. É isso. Esse é o tipo de problema que a gente tem. Mas não é aqui que a gente está para falar. É para falar aqui sobre a educação que ele não teve com as outras pessoas. Exatamente. Também, né? Mas... segue o baile. Eu acredito que dificilmente ele vai trabalhar no futebol brasileiro. Também acho, muito Acho difícil. As portas vão fechando. E o Thiago Nunes deu uma declaração por outro lado, né? Ele que é líder do Campeonato Peruano. O Thiago Nunes que foi técnico do Grêmio, do Ceará, do Atlético Paranaense. Corinthians. Né? E Corinthians. E ele é líder do Campeonato Peruano e falou que não sente saudade, digamos assim, em outras palavras, do tóxico futebol brasileiro. Então ele quis dizer exatamente dessa pressão que ele sofria e etc, mas de uma outra maneira, né? Não foi da cobrança e atacou com essa falta de educação generalizada como fez o Vitor Pereira, por exemplo. Eu falei assim, cuida do seu, que a gente cuida do meu Brasil. Não é meu não, tá? É do nosso Brasil, só pra corrigir essa frase. Sim, com certeza. O futebol brasileiro, independente da divisão que você esteja, do clube, vai ter sempre cobrança. Às vezes vai ter muito, às vezes vai ter... passa um pouco do limite de tal coisa, a gente derruba o treinador com muita facilidade, né? A gente fala como a gente faz parte da cobrança, do negócio. Mas quem contratou, cabe também ter culhão de manter. Aqui a gente também tá cheio de dirigente que joga pra torcida. Faz um barulho, ele troca. Né? Então, tá sendo pressionado, troca. Né? Você quer sempre jogar pra torcida, pra ficar bacaninha. Mas no futebol brasileiro, cara, não tem moleza, esquece. Qualquer coisa, não tava cobrando o futebol feminino. Não se tem tantas estruturas, não vem de anos e anos, não tem... A gente tá falando, precisa melhorar, troca treinador, é cobrança, irmão. A partir do momento que você caiu na arena, você vai ser cobrado. Então, ele tava dirigindo clubes que é cobrança de noite, não tem massagem. E a forma que ele fez é o que sobrecaiu sobre ele, o formato das palavras que ele usou para sair, para ir para outro clube. É isso aí. É isso. E então não venha falar da gente, não venha espelhar nos outros o que você é, meu amigo, tá? Assuma o teu BO, porque o que você fez com o Corinthians foi feio, foi coisa de caráter, tá? Então, cuida do teu aí, tá bom? Desabafei, peço perdão ao desabafo. Não, Bezerra da Silva, né? Bezerra da Silva falava, sequestraram minha sogra, coitado do sequestrador, ele quis cuidar da sogra. Cara, né? eu pensei nisso, assim, quando a gente faz essa brincadeira de doença, a gente fica com medo de cair. Será que o cara tem raiva da sogra? E se der certo, sei lá, ele jogou... gosta. Vai saber. Peço desculpas pelo meu desabafo, mas quero continuar na treta, tô nesse clima. Deu treta. E deu treta. Vamos falar sobre a manipulação de jogos. Ixi. Penalidade máxima. A FIFA baniu 3 atletas e ampliou a suspensão de brasileiros para todo o mundo. Ou seja, eles não estão mais suspensos só para jogar no Brasil. Eles estão suspensos para jogar no futebol mundial. A FIFA informou nesta segunda-feira que os jogadores Igor Catatal, Matheus Gomes e Gabriel Tota, envolvidos nos casos de manipulação de resultados por meio de apostas esportivas, estão banidos para sempre do futebol. A pedido da CBF, a FIFA também ampliou a suspensão de outros 8 atletas brasileiros para fora do território nacional. O nome dos 11 jogadores citados, bem como suas respectivas punições, foram divulgadas no site oficial da entidade. Alguns jogadores, como Eduardo Bauerman, foi suspenso por... Eu vou achar aqui, tem vários. O Bauerman foi 360 dias. Então, do futebol mundial, o Bauerman que estava no Antalyaspor da Turquia, também já teve o seu contrato rescindido. Ele estava no Santos quando foi pego na operação penalidade máxima, tá, gente? Ele saiu do Alanyaspor sem ao menos estrear pelo clube. Caraca. O Bauerman apresentava problemas de comportamento na equipe turca. No Brasil ele foi condenado aos 360 dias que eu falei, além de uma multa de R$35 mil. E ela era válida apenas no Brasil. Agora então ela está estendida a todo o mundo. Tava estranho, né, Guerreiro? Você ser suspenso, você tá sendo julgado por uma coisa de manipulação de resultados, só não pode jogar no Brasil, mas nos outros lugares você pode jogar. O que também permitiria que ele fizesse operações e apostas em outros países. Não só isso, né? Vamos dar exemplo agora do Pogba. Ele caiu no doping, né? Ele vai ter o tempo para provar as coisas, mas se for comprovado e ficar suspenso, aí ele tá suspenso na Itália e pode jogar na Espanha. Entendeu? Então a conta não fecha. O que eu acho muito pesado, Juvena,
é banir o jogador. Banir o jogador é muito pesado. Tem que ser exemplo, vai ter que ser exemplo. Mas banir, por exemplo, você vai banir um cara, por exemplo, de 20 anos. Ele só sabe fazer aquilo. Errou. Nosso país aqui o que mais tem é erro. Todo dia nós tá tropeçando em erro. De quem deveria ajudar a população. Tá cheio. E é reeleito, aqueles monte de coisa que a gente sabe que acontece. Mas banido ninguém foi. Então, assim, eu quero que tenha uma punição. Vai ter que ter, irmão. Isso aí é coisa séria. Você tá mexendo com sentimento. Você tá mexendo com o clube. Você tá mexendo com aquela pessoa que não tem o que comer, vai comprar camisa. Tá indo lá pra defender o seu time. Isso é sério. Mas agora banir eu acho pesado demais. Vic Pinheiro. Eu também concordo com o Guerreiro nesse ponto. Acho meio pesado. O Jean, ex-goleiro do São Paulo, que... Tá no Cerro. Foi agrediu a esposa, não foi banido? Agrediu a namorada, não lembro, mas foi um caso assim que teve o vídeo ali, teve a prova bem concreta. Ele até teve o contrato rescindido, tá aí jogando bola. Eu acho que é um erro, assim, que tem que ser bem punido mesmo, uma punição severa. Eu acho que essa questão da aposta não é apenas você prejudicar o clube, mas você também... É toda uma questão de um valor financeiro que, na minha cabeça, não entra o risco que vale para o jogador arriscar a carreira, perder a carreira, por conta, às vezes, de um valor assim... Que não é um terço do que pequeno. ele ganha. Exatamente. Assim, eu nunca vou entender isso, para começar. E aí você também... você pode prejudicar a equipe, a torcida, e o cara só existe, o cara só é jogador por causa da torcida. Né? A torcida que compra ingresso, a torcida que compra camisa, a torcida que tá ali todo dia largando família para trás, às vezes trabalho, tudo só para apoiar o time, e o cara faz isso. Agora, banir eu acho meio pesado também. Eu acho que tem casos piores que não tem que eu não vi ser banido do futebol. Então, assim, é meio que passar um pano, assim, em casos piores e ver que o cara que entrou num esquema de manipulação de aposta, ele foi ali praticamente suspenso. Pegou uma prisão perpétua no futebol. Acho meio pesado. Estevão, você é contra o banimento também? Cara, eu não sei se eu sou contra o banimento, não. Acho que esse tema é muito delicado e à medida que os casos forem avançando, a jurisprudência, que é a forma como esses atletas são julgados, for ficando cada vez mais permanente, a gente vai ter condição de formar uma opinião mais estruturada sobre o que está acontecendo. Até porque isso é muito novo. Quem tiver aí a condição e o privilégio de ter a Netflix em casa, por exemplo, tem um documentário chamado Untold, que significa histórias não contadas. Conta, por exemplo, a história do árbitro Tim Donaghy, que manipulava partidas da NBA enquanto estava realizando apostas por debaixo dos panos. NBA é o basquete americano. NBA é o basquete americano. Mostra de uma maneira muito didática o que está acontecendo com esses jogadores, que é tomar um cartão amarelo e etc. Só que esses jogadores, eles não fazem parte da rede corrupta que organiza isso. São criminosos, mafiosos, que se utilizam do conhecimento desse tipo de estrutura, até porque, para quem não sabe, várias casas de aposta não utilizam sistemas proprietários. Eles compram sistemas que já existem no mercado e fica muito fácil desses aliciadores agirem em cima dos jogadores. Então eu concordo com o Leandro quando ele fala a questão da idade, com a Vicky quando ela fala de agressões a mulheres, por exemplo, e comparar esse tipo de crime, esse tipo de falta com a sociedade. Acho que é muito interessante para entender o tamanho do peso do erro desses jogadores. Mas eu, particularmente, na minha outra vida, sem ser do rádio brasileiro, eu trabalho com inclusão social, trabalho com jovens em medidas socioeducativas e sei da dificuldade que é a ressocialização nesse país. A partir do momento, parece que o ser humano é boi, que você tá lá no curral, te deram uma marca daquela fazenda, você fica com aquela marca para sempre. E esses jogadores, quanto mais jovens forem, quanto mais vulneráveis socialmente eles forem, acredito que mais chances eles devem ter de se, entre aspas, ressocializar no meio do futebol, pagar essa pena e continuar com as suas carreiras. A Premier League tá aí, Juvenil, para mostrar que tecnologicamente eles têm mecanismos o suficiente para pegar jogadores como o Ivan Toney do Brentford, entre tantos outros jogadores que envolvem as suas famílias nesses esquemas. Aí não é ser aliciado por uma rede, aí é o próprio jogador montar a sua própria rede de corrupção. São coisas diferentes que, como eu disse e repito, não quero ficar em cima do muro, mas a gente precisa de mais acontecimentos, de mais julgamentos para poder ter uma opinião mais estruturada, porque a manipulação de resultado fere frontalmente a ética no esporte. Isso é muito delicado, Diego. Aliás, a Vicky falou do Jean, goleiro que tá no Cerro Porteño, que foi de São Paulo, que agrediu a namorada, a esposa, eu lembro, na Disney, né? Foi lá em Orlando. O Anthony, que nós falamos bastante na semana passada, o United soltou um comunicado dizendo que ele está afastado das atividades do clube
Então o Antony também vai se complicando, com razão, lá na Inglaterra, porque o pessoal está investigando e as coisas estão desenrolando rápido. Então o Manchester United já afastou o Antony das atividades do clube. Você ia falar, Vicky? Só ia falar assim que a impressão que eu tenho é que os garotos não têm a noção da gravidade do que fizeram. Não também passando o pano, falando, ai, nossa, que coitadinho. Não, é que realmente, às vezes, o cara chega, cara, é só tomar um amarelo, você ganha esse dinheiro aqui, não vai dar nada. Aí tu fala, realmente, acho que não vai dar nada, né? Coisa boba, vou dar essa alegriazinha aí pros caras. Às vezes é um camarada seu, um amigo, porque jogador tem muitos amigos, né? E aí é um jogador... amigo, toma lá uma amarela pra ajudar eu aqui pra ganhar uns 20, 30 conto numa aposta. Então, assim, acho que eles não têm, às vezes, esse discernimento da gravidade disso. E acaba... Por isso que eu falo, esse negócio de banir do futebol Pô, e o Bauerman era um zagueiro que segurava as pontas no Santos. Aleph Manga, que veio do Volta Redonda, se não me engano. Volta Redonda, Vasco, ele jogou no Vasco também. Jogou muito, tá jogando muita bola no Coritiba, foi pro futebol do Chipre, tá nessa lista aí também. Sim. Então, assim, complicado e melhor ficar atento aí para isso não continuar acontecendo, principalmente você, atleta, que pode ter sido contatado por alguém, se liga aí, porque tá ficando pequeno o negócio. E outra, agora chega de treta, né? Vamos falar de coisa boa. Pô, demorou. Vamos voltar. Boa. Tô pondo a mão no joelho, meu joelho tá ruim? Então não falaremos do joelho de Leandro Guerreiro. Parece que eu senti, velho. Você bateu? Não bate. Por causa do jogo. O Guerreiro tá... Mas tá podendo tomar os remedinhos que não podia na época do doping, né? Não tomo também. Então, Passar o básico mesmo, gelo, essas coisas só. Aliás, me mandaram uma mensagem ontem, Guerreiro, enquanto eu tava no Detão, olha que loucura. Falando assim, o Guerreiro tá na lista da Fazenda. Você vai pra Fazenda, Guerreiro? Tá de sacanagem. Não, tá bom. Agora... Você viu o Guerreiro na Fazenda? Vai fazer uma falta aqui do cacete. As coisas lá em casa já não tá boas. Você me dá uma notícia dessa aí. Ai, meu Deus, aí com essa alegria maravilhosa, vou fazer a tabelinha com o Estevão, porque chega a hora dos fortaços da CSN Cimentos. Ai, gente, como eu gosto de fazer esse programa. E aí, torcida apaixonada, sabem qual é o segredo por trás dos grandes estádios e das conquistas épicas? Claro que sim, Juvenil. É a força, a determinação e CSN Cimentos, é claro. Os fortaços. Os fortaços, Estevão. Quando o assunto é construção, é impossível não falar daquele que é mais resistente que o Gabriel Magalhães na defesa. E não é só isso não, pessoal. A CSN Cimentos é como um time completaço, tipo a seleção brasileira de Fernando Diniz, com uma escalação de craques em produtos, Juvenil. A CSN é um verdadeiro esquadrão, tipo aquele tricampeonato do São Paulo que o Guerreiro estava participando. Exatamente, é concreto de alta performance, aço de primeira linha, agregados que dão força e, claro, os imbatíveis cimentos fortaços. E olha que não estamos só falando de construção, estamos falando de história sendo erguida com a qualidade dos nossos fortaços. E se tem alguém que entende de ganhar partidas, é a CSN Cimentos, uma marca que faz parte das grandes vitórias da Fundação Alache. Então já sabe, galera do Samba Gol, quando o assunto for resistência, qualidade e durabilidade, vá de CSN Cimentos. E aí, você tá pronto para fazer parte desse time vencedor? CSN Cimentos, os fortaços que constroem o Brasil Zil-Zil, Juvenil. Vamos partir junto com o CSN Cimentos, os fortaços! Boa! Vamos de Fala Galera, Alter Ego, é isso? Fala, moleque! galera! Fala, galera! Não achei que era, chutei e acertei o gol, rapaz. Tá bem. Ou senão também o Negrão tá esperto lá em cima. Vamos que vamos, participe com a gente. Rapaz, hoje tá que tá, hein? Leozinho que tá esperto. Boa, Leozinho. Dario de Poá, falando... foi ele que falou do Neymar, que ele gostaria do Neymar no Palmeiras. Boa noite, Juvenil e Samba Gol. Um abraço do motorista de aplicativo Luiz. Grande Luizão. Valeu, Luizão. Aqui, ó, o Luiz de New Jersey mandou nojo do Vitor Pereira. Tamo junto. Fact. 40 milhões, tá? 40 milhões a rescisão? Pegou só esse restinho pra ficar comendo. Só isso? Vai comendo bacalhau. Pra falar que a gente vai educado. Ei, Vitor Pereira, tá fácil também, meu amigo. Brincadeira, viu? Grande Edna de Lima, um grande beijo. Obrigado pela sua audiência. Olha isso. Boa, Juvenil. O VP é outro gato fogueteiro. Leves de Jaguaré. Traduzindo, o cara não precisa fazer isso. Mau caráter do caramba para não falar outra coisa. É verdade.
É verdade, Leves, tô com você. Tá sempre com a gente também, o Leves. Boa noite, até o Ajax do Vila Rica ganhava desses bolivianos. Concordo. Mandou ainda pra gente, menos valentes. Eita, calma, valente. Galera, o Vitor Pereira cospe do prato que comeu. Chegou com contrafilé, saiu com várias peças de picanha. Marcelo Santista, Pimentas Guarulhos. É isso aí, Marcelão. Aí, que o Guerreiro acabou de falar. Saiu com bacalhau, pô. Geral, Todas as multas relacionadas a Vitor Pereira no Flamengo gera em torno de 40 milhões. E aí fica fácil. Como é que é, ô Vitor Pereira? muita falta de educação em geral. Muito é preciso ter estômago. Realmente, é preciso ter estômago pra te ouvir falando isso. Rapaz, não quero gastar com advogado. Meu Deus do céu, calma, Valente. Calma. Boa noite, galera do Samba Gol. Fala, Juvena, Leandro e amigos. Toucinho Mania na área, grande Toucinho. De abraço. O São Paulo vai ladeira abaixo. Ih, rapaz. Que isso? Se não é a Nath que ele pega no peito, pega no seu. Tô achando que ele tá em outro planeta. Toucinho que tá sempre com a gente. Manda abraço pra galera do time Trem das 11. Time Trem das 11. Grande abraço. Grande abraço. Senhor. Como é que é a música? CK, não. Como é que é a música do Trem das 11? Eu perder esse trem, que sai agora às 11 horas, só amanhã de manhã. É isso aí, obrigado, gente. Boa noite, é o Alex, sou fã de vocês. Obrigado, Alex, valeu, tamo irmão. junto. Boa noite, não somos mal educados, somos burros de pagar essa nota para um incompetente. É o Muito Luciano bem, Nardi. muito bem. Resumiu. Muito bem. Muito bom, Lucianão, você matou aqui a charada do que foi. 40 Tô milhões. falando um negócio de palpite, o craque Neto acertou o palpite do jogo, 5x1. Ele falou 5x1? 5x1. E o Neto acertou? Rapaz. Acertou 5x1 e sábado foi o aniversário dele, deixar os parabéns Parabéns também. pro craque Neto. Parabéns. Pode mandar um abraço direito pra ele, pô. Grande abraço, meu irmão. Te amo. Aí, agora sim. Eu acho que o Neto vai dar uma aliviada pro Vitor Pereira, né? Ah, vai super. Nossa, eu tenho... Seu Zé Ruela! Seu Zé Ruela! Seu Zoreiudo! Eu não jogo mais! Não sou eu que jogo! Ô, Neto, como é que é pro Vitor Pereira? Seu Zé Ruela! Seu Zoreiudo! Eu não jogo mais! Não sou eu que jogo! Ai, meu Deus, esse meme. É um fenômeno. Esse meme do Eu Não Jogo Mais. E o do ingresso também. Bom! Do ingresso também? Eu não tenho ingresso! Ai, Trouxa eu não sou. Não é o quê? Trouxa eu não sou. Acertou o palpite. Grande Neto. E o Neto que conquistou muito no Corinthians, mas antes de jogar no Corinthians, ele jogou no Palmeiras, pra quem não se lembra. E aí ele teve uma troca que o Leão mandou o Neto lá pro Corinthians e veio pro Palmeiras. Esqueci o nome de quem veio pro Também eu Palmeiras. vou lembrar. O Neto jogou nos 4, né? Jogou Santos e São Paulo. Luizão também. Luizão também. Aliás, Luizão jogou muito. Foi campeão nos 4. Nos 4. O Flamengo também jogou uma bola e acabou tendo uma lesão importante, mas representou também. Eu lembro que quando o Luizão chegou no Flamengo tava fazendo o aniversário, tava no ano do 113 anos, e ele foi escolhido pela torcida pra usar a camisa. 111 anos, 2006, a gente foi campeão contra o Vasco, gol de Juan, lateral esquerdo, na Copa do Brasil. Isso aí fica muito marcado na minha memória, não sei por que cargas d'água, mas acho que ficou porque era número... Luizão é muita bola, né? Mas é que eu acho que a camisa ficou marcada porque eram 3 números, né? Então acho que... Sim, 111. Então ficou marcado. E o Luizão, que também jogou no Palmeiras, como o Leandro falou, também foi campeão no Palmeiras. Tava comigo na pescaria também. Tava? Tava. Mentira. Só não tomou Danone, tá se cuidando. Tá se cuidando? Ele tá dando Tá dando grande Luizão. Tinha Luizão essa música do Bruno Marrone, não? Que pescar que nada? No início tava. No início, 2h30 sem pegar um peixe é complicado, tá? Tem que gostar muito. Depois fluiu. Não, depois é nadei de braçada. E vou te falar, o último deu 14 quilos, pai. 14 quilos? Que tipo? Tambaqui, Que tipo de peixe? Tambaqui. E vocês pegam e assam na hora? Não, aí soltou. Você solta? Soltou. Desculpa, Vamos então. Só que já veio o pessoal da Você é pesca. muito consumista, cara. Você é muito tio Sam, Eu sou gordo. Eu penso em comida, pô. Eu também pensei a mesma coisa. Eu penso em comida. Peço perdão aí o pessoal Vamos preservar, dos aquários vamos aí, preservar. Pesca consciente, Leandro Guerreiro. É isso. Desculpa. É exemplo pra futuras gerações, tão Guerreiro. juvenil que falou o pessoal dos aquários. O pessoal dos aquários aí. Nunca foi no Pesca e Pague na vida. Obrigado. Grande Bruno Marrone. Aliás, outro detal. Tava entrando o Bruno Mars, tinha um cara. Cadê o Bruno Marrone? Que horas entra o Bruno Marrone? Devia estar em Nárnia, né? Completamente. Grande Bruno Marrone, sou fã desses dois também. Ô, Diegão. Solta a voz. Deixa eu só aproveitar pra finalizar antes de falar a galera. Vai lá. Vou dar um abraço especial pro Ron Borges, que é o narrador da Várzea, Esse é monstro. brabo.
que ele mandou pra nós dois aqui um abraço no YouTube, viu? Pra nós dois. Valeu, Ron. E assim, se eu sou comentarista de futebol, eu comecei na várzea. Porque o Ron me levou, loucão. Pô, que bacana. Falou, Vicky, vamos chegar lá, vamos comentar futebol. Faz assim, eu vou narrar com uma caixa de som lá no campão lá. Lá no Nacional em Caieiras? Você vai lá em Caieiras. Ah, né? já tive lá também. Eu sou de Caieiras, cara. Minha cidade lá. Campo do Safu, Campo do Nacional. Então aí ele falou, eu falei, Ron, você tá louco, cara? Que narrar? Porque a gente já brincava assim, né? Nos dias de Palmeiras e Corinthians, no bar Nosso Amigo. Mas era brincadeira. Eu falei, para de ser louco. E aí acabou que um me viu aqui, aí outro me viu ali, aí eu fui trabalhar aqui, trabalhar ali. Aí hoje tô com o Cezão demais, aí. Vicky. Então, Aliás, grande abraço pra Cezão Tavares, Cezão, o outro Trovão. narrador monstro. Os caras Como é que é o Cezão demais. narrando, Estevão? Outrora, neste mesmo Pacaembu. Mais ou menos assim. César, ombro de vidro. Te amo, César. Ombro de vidro, braço de dinossauro. Brincadeira, senão depois ele chega aqui na sexta falando alto pra cacete. Libera minha credencial, jogador. Aí, isso toma é essa importante. pressão. Boa, Isso boa, é importante, guerreiro. Boa. E Beijo, fala. Ron. Aliás, O mês que vem estaremos em Caieiras fazendo o jogo da Seleção Paulista. Ah, né? é? Não me pergunta a data. Você sabe quem irá? Cara, vai uma galera aí, ex-jogador de São Paulo, Palmeiras, Corinthians, é um misto aí. Pô, Caieiras tem o Marcos Assunção, né? Rafael Aliás, Vaz, uma galera. eu tava vendo no Twitter um vídeo ontem de todos os gols de falta do Marcos Assunção no Palmeiras. Caraca, É isso é um filme, né, cara? impressionante. Não importa onde estava posicionada a falta. Este cara botava no ângulo de uma tal maneira. E falando de Marcos Assunção no Palmeiras, toca o hino do Palmeiras, Negrão, por favor. Pronto. A Vicky que não revela o time dela. Nem você, né? Eu não, Sou eu neutra. também. Eu Sou também. comentarista. Poucas pessoas sabem meu time. Sim. Pouquíssimas pessoas. Sou Jornalismo Futebol Clube. Tem time aí que vai jogar, eu venho até com o tênis da cor do time. Falo nada. O Palmeiras, que pelo jeito já tá de olho no planejamento de 2024. Segundo o PVC, no blog dele, a Leila Pereira está indo atrás de 4 posições consideradas urgentes pela comissão técnica do Abel Ferreira. As posições são lateral direito, zagueiro, volante, meia atacante ponta e um médico para o avião da Leila Pereira. Um quê? Então são um médico para o avião da Leila Pereira, que no caso é um mecânico. É isso, eu ia É um falar mecânico. isso. Já falou aquário, médico para o avião, hoje tá legal. E é segunda-feira ainda. Segunda, pô. Não é nem sexta ainda. O que você quer? Não é nem sexta. Vicky, precisa de mais ou são essas posições? Cara, eu olho aqui, lateral direito, eu acho que o Palmeiras já tem essa visão de talvez não renovar com o Marcos Rocha, que há essa questão, né? Marcos Rocha, por mais que... Eu acho que até daria pra renovar mais um aninho, mas eu não sei como é que tá essa aceitação pela parte dele. Então... E também tem a questão de lesão, né? Acho que depender apenas do Mike é um pouco arriscado, porque o Mike também... Tem às vezes uma limitação física ali, às vezes ele acaba desfalcando o Palmeiras. Então acho que olhando nesse sentido, também com a possibilidade de não renovação do Marcos Rocha, eu acho bacana pensar em lateral direito. Zagueiro me assusta um pouco, viu? Eu tenho medo aí do Gomes sair. Acho que todo palmeirense tem esse medo do Gomes sair fora, mas de qualquer forma, também não sei se o Luan vai aguentar para a próxima temporada, se vai acabar sendo negociado. O Luan tem uma situação de uma pressão muito grande em cima dele, então acho que eu acho que tá um pouquinho insustentável, né? Então, acho que pro próprio jogador, eu particularmente gosto muito do Luan, acho ele muito bom tecnicamente, tem um problema de ser um pouco azarado, um pouco não, bastante azarado, aliás, né? A azaração dele, cara, é pior do que eu com o Chevette. Ele tem muita qualidade. Ele tem muita qualidade, assim, a saída de Pior que bola, o Chevette foi muito bom. o azar Pra quem não danado. sabe, nossa audiência rotativa do rádio, vi que tem um Chevette, que ela deu uma... rebaixou o Chevette. Rebaixei. Ogromóvel. meu ogromóvel. É o ogromóvel de quem é da época da Malhação. Vermelhinho, que já aguentou muitos tetos com comemorações de futebol. Eu tava até pensando, eu falei semana passada que toda a final do Palmeiras, eu tava com o Chevette. Você não falou que era a final do Palmeiras? Não, toda a final do... desculpa. Peixe morre pela boca, o quê? Enfim, mas por quê? Só teve 3 finais que eu não tava com o Chevette. 2015 contra o Santos. 2018 contra o Corinthians, eu tava indo pro Allianz Parque, fui trocar o óleo antes, tava vazando gasolina do carburador, então pra não pegar fogo não fui, o Palmeiras perdeu. E contra o Chelsea eu não tava dirigindo porque eu tinha acabado de fazer a cesárea, né? Tinha 2 semaninhas de chegar neném.
as 3 o Palmeiras perdeu. Então deixa o Agromóvel sempre tá perto chegando, de você, eu tô... por favor. Gente, palmeirense, estou arrumando aí o motor de arranque. Fica tranquilo. Se o Palmeiras chegar na final da Libertadores, aquele teto ali vai desabar. Vai desabar, entendi. Enfim. Mas volante e meio atacante, precisa? Voltando, volante. Negrão tá que tá. O volante é olhando a questão Danilo, não teve reposição ainda. O Palmeiras joga hoje com o Zé Rafael ali um pouco mais improvisado, mas ainda acho que falta um primeiro volante. Se hoje machuca o Zé, quem joga é o Jailson, e isso é assustador. Né? Então tem esse ponto. E meio atacante e ponta, cara, o Dudu, eu vi hoje uma notícia que a possibilidade dele ficar de 9 a 12 meses em recuperação. Então, assim, e mesmo assim, quando ele voltar, não sabemos o quanto vai ser o nível dele. A gente teve o caso do Bruno Henrique, que pra mim voltou jogando muita bola, foi uma surpresa pra mim, o Bruno Henrique do Flamengo. Só que no caso do Dudu eu já não sei. Então acho que pensando nessa ausência do Dudu, o Palmeiras precisa de forma urgente um meio atacante ponto. Até porque também acho que Breno Lopes não fica pra próxima temporada. Já saiu fora o Navarro. Não sei se Flaco também fica pra próxima temporada. Então assim, eu acho... O Endrick no meio do ano que vem vai pro Real Madrid. Endrick também é a situação. Então assim, o Palmeiras teve perdas que não teve reposição à altura, como também pode perder mais jogadores porque por conta de planejamento. Então acho que, de fato, mas não adianta também trazer, né, um artilheiro da Série C e ter uma aposta, né? Precisa chegar um jogador que convença, né? Que para manter o nível do elenco. Acho que esse é o maior problema do Palmeiras. O Palmeiras olha pro banco de reservas, você vê o Jailson, você vê o Breno Lopes, você vê jogadores ali que não conseguem manter o nível. Os garotos, assim, é bacana, só que é uma garotada que eu vejo o futuro, só que tem que ter tempo, né? Calma. A galera já acha que internamente o Palmeiras, acha que eles vão aguentar o barco. Eu acho que pro ano que vem, John, o próprio Luiz vão render um pouco mais, só que eu acho que o Palmeiras precisa de jogadores de experiência pra compor o elenco. E aí, novamente, tem que falar. Precisa de jogadores com a mesma qualidade. Não adianta você perder um Luan, que é um jogador de qualidade, apenas azarado, e trazer um Leandro Amaro da vida. Meu Deus do céu. Meu Deus. Não tem atacante, né, nessa lista, né, cara? Centroavante é engraçado isso, é verdade. Você acha que isso já é um indício de uma grande reformulação, como a Vic falou? Saída, sei lá, do Gomes, às vezes vendido, a saída do Breno Lopes, Flaco, o Marcos Rocha não renovando. Vem um novo Palmeiras pra 2024? Assim, acredito que a torcida espera que sim, até porque você tem a manutenção da mesma base de jogadores durante muitos anos. Você vê que no futebol, em qualquer outro esporte, são ciclos que começam e depois eles entram em declínio, né? Começam a cair, isso é bastante natural. Agora, eu não sei, e queria até jogar pra discussão aqui com você, com o Leandro, com a Vicky, será que o Abel quer cobrão, assim, no sentido de jogadores mais tarimbados? Será que a gestão de grupo do Abel também comporta jogadores que venham como seria o Roberto Pereira, por exemplo, um jogador rodado, experiente, internacional, ou trazer jogadores com essa tarimba? Será que, com esse pedigree, será que o Abel quer e pode gerir jogadores também? Ou ele quer continuar meio que senhor da gestão desse grupo, sem receber problema? Porque, por exemplo, o Grêmio trouxe o Luizito em 8, 9 semanas lá, problemas para serem administrados com relação a joelho, se aposenta ou não aposenta. Ener Valencia do Internacional, 3 partidas, estava empurrando o Magrão, brigando com o Luiz Adriano. Ou seja, você traz jogadores de personalidade. Será que o Abel também está a fim de enfrentar esse tipo de desafio enquanto treinador do Palmeiras? Tem esse ponto também, né? Tem que tentar entender o que ele quer, né? Você falou tudo. Eu acredito que o Palmeiras, assim como eu falo com o São Paulo há vários anos, mas falando especificamente do Palmeiras, tem que trazer jogador que vai jogar, mano. Pra trazer, pra ficar encher linguiça, quando a gente fala, é melhor não trazer, fica com o que tá e vai levando. Isso aí. A gente fala, pô, o Dudu pode ficar 9, 12 meses fora, pô, uma pena. Né? Ninguém quer que ninguém se machuque. Mas o Dudu em si não tava jogando bem, tá? Não tava bem. Tava como o nosso parceiro falou, passa momentos que você cai, você tem uma queda, que é normal. Isso faz parte. Ele tava em queda, como outros jogadores passaram também um período, nesse período que o Palmeiras passou de maus resultados, né? Mas eu acredito que o Abel vai querer trazer jogadores que venha para ser titular, juvenil. E jogador para ver esse titular, pode ser que seja jogador que seja problema. Que seja cara que tem personalidade, né? Cara que seja um pouco difícil de lidar, né? Cara que seja estrela. Né? Pra você trazer um meia atacante hoje, pô, com nome, cara pesado. Até porque hoje a maior estrela do Palmeiras é o Abel. Por exemplo, eu vou te falar uma coisa pra você. Se o Palmeiras contratar um volante
meia boca, ele vai tomar pau, irmão. Porque o cara vai querer um cara que era melhor que o Danilo, não vai aceitar um mais ou menos, não vai. Pô, porque demorou um ano pra trazer esse cara, entendeu? É verdade. É muito complicado você arriscar, por exemplo, trazer um cara, pegar no mercado, um cara pra ele crescer com o Palmeiras, né? Porque o Palmeiras não teve essa reposição, não foi no mercado, ficou um pouco mais na casinha, esperando ver o que ia acontecer, e o Palmeiras está chegando da mesma forma. Então eu acredito que quando na virada do ano, quando tudo vai começar de novo, término de contrato, jogador que já está ali saturado, né? Eu acredito que o Palmeiras vai trazer caras pontuais, cara que vai vir para vestir a camisa para jogar, irmão. Cara que vai jogar no Palmeiras, que é nível de seleção, independente do país. Eu não acredito que o Palmeiras vai trazer cara pra crescer dentro do clube. É uma promessa que era pra ver se vai se adaptar. Eu acredito que seja difícil. Até já com o Richard Rios agora, né? E até porque também... Apostou e deu certo, né? Mas não dá. Mas quantas apostas deram errado também? Então... Mas tá cheio. Eu não sei se vai manter também o mesmo diretor de futebol, né? Há também uma espero pauta... que não, né? Eu mesmo espero que não. Há uma pauta no Palmeiras também dessa mudança, dessa possibilidade de mudar o diretor de futebol, porque o Anderson Barros, né, ele é muito criticado. Só que assim, eu vejo também que o Palmeiras tem uma certa contenção em gastar. E não adianta, time forte gasta. Isso daí é um fato. Então, você... Vi que o Palmeiras com contenção de gastos É um trouxe o absurdo. Barcos. Lá atrás o Palmeiras trouxe o Barcos. Exatamente. Conseguiram achar o Barcos. Conseguiram, então. Como é que um diretor de futebol não consegue achar um novo Barcos pode estar contenção de gastos? Mas, pô, desculpa. O Vasco comprou o Verratti. Verratti. Exatamente. Mas, Juvenil, o nível também não tá bom também. A gente debateu aí um mês atrás falando sobre a posição do volante. Sim. Você também não apontava 10 volantes hoje que concordo. tá em condições livres no mercado, que não tá... Pô, os volantes bons hoje, o cara joga na Inglaterra, ele joga na Espanha, ele joga Eles não estão mais aqui disponíveis. Na Arábia. Mesmo que seja argentino, eu Não, concordo na Arábia com você. então você nem pega mais. É verdade. Não, eu concordo com você. O que eu tô falando é... O poder de convencimento de um projeto do Palmeiras em 2011... é totalmente diferente de um projeto que o Palmeiras tem hoje. Sim. Hoje o Palmeiras paga em dia, hoje o Palmeiras briga por títulos. Em 2011 o Palmeiras brigava por meio de tabela, atrasava salário e mesmo assim trouxe jogadores com qualidade. Com diretores de futebol que não tinham a mesma tarimba que veio o Anderson Barros. Então assim, existe uma limitação do Anderson Barros no sentido de negociação. Isso é um fato. Agora, só pra responder a sua pergunta, que eu já esqueci qual era. E outra Falei coisa... sobre o Abel querer lembrei. contar com o jogador tarimbados. O jogador pronto. O que ele quer? Ele quer um jogador estilo Arthur. 25 anos, que é pronto. É um jogador pronto, que é caro. Não adianta. Um jogador de 25 anos é bom e pronto. É caro. Agora, O por Flamengo exemplo... tentou trazer o Claudinho e o Wendel do Zenit e, pô, deu murro em ponta de faca, não trouxe, por exemplo. Só que eu entendi, Estevam, o seu pensamento também é na questão assim, o Abel que é o meio termo, pelo que eu percebo. Um Hulk, por exemplo, eu não sei se ele seria muito visto com bons olhos pelo Abel. Porque o Abel, eu acho que ele tem muito esse medo de estrela, de chegar uma estrela no time. Porque é um elenco do Palmeiras, é um elenco fechado há muitos anos. É um elenco ali que tá fechado em si com o Abel, principalmente desde 2020. Então, às vezes você chega a uma estrela, né? Eu vou até dar um exemplo, muito palmeirense falou, por que não trouxe o Ener Valencia também? Porque um cara desse não vai querer vir pro Palmeiras pra ficar no banco. E um cara desse também não vai tomar a posição do Rony, que por mais que muitos ainda possam julgar ele tecnicamente, é o cara que tá homem gol no Palmeiras hoje. Então, assim, pra não perder a mão do elenco, eu acho que o Abel tem esse cuidado. Eu acho que por isso que talvez não venha jogadores tão renomados, com tanto estrelismo. Um exemplo, talvez. O Everton Cebolinha também, eu acho que o Palmeiras talvez não traria. Porque eu não sei... Hoje ele é banco no Flamengo, mas, assim, pelo valor que foi pago e pelo perfil do jogador, ele é um jogador que seria aceito no Palmeiras. Só que, ele sabendo que é disputar a posição e não custando o que custou. Então, acho que é toda essa questão. Porque o Everton Cebolinha, se não me engano, custou 100 milhões no Flamengo. 80 milhões, um pouco mais disso, não sei. Então, eu acho um belíssimo salário também. E é um jogador que, querendo ou não, se você pega ele... o que eu tenho auge mais fresco na minha memória foi 2019 na Copa América. Fora isso, eu não lembro de tanto do Everton Cebolinha. Então, assim, é difícil correr no mercado, cara. Porque você tem que tomar cuidado de não trazer um estrelismo, de não gastar dinheiro à toa com um jogador que talvez não corresponda tanto e, ao mesmo tempo, manter o nível do elenco. Então, é essa a missão. Juvena, vou passar essa pergunta pra você também, pra quem estiver aqui, mas você que tem um coração alviverde também. Alexandre Matos, você aceitaria de volta? Aceitaria se não tivesse carta branca.
É esse o problema. É esse o problema. Ou o Palmeiras contém os gastos, ou também não pode liberar tanto. Mas lá no Atlético Paranaense, o Alexandre Matos não tem carta branca. Lá quem manda e desmanda chama-se Petralha. Também, o Vitor Roque que ele trouxe também deu dinheiro pro entendeu? Atlético. O Alexandre Matos, ele não tem carta branca. Só que ele trouxe 2, 3 jogadores da Argentina, acho que foi um colombiano e um argentino, que já estão sendo chamados pra seleção argentina e colombiana. Trouxe o Canóbio, por exemplo. Canóbio uruguaio, que tava lá no Penharol e ninguém viu. Coelho. E trouxe por valores extremamente acessíveis. Sim, então, eu tenho essa mágoa do Alexandre Matos. Mas é porque 2019. ele chega e fala, ó, o projeto é esse. Aí o cara fala, não, no quarto não, ele vai lá, dá uma reviravolta e convence o cara. Isso é poder de convencimento. O executivo de futebol não é cuidar só do bom grupo. Não é só gerir o grupo. É também fazer negociação. E o Barros, em gestão de grupo, pelo jeito é ótimo. Todo mundo adora o Barros. Mas em negociação ele é fraco. Ele é fraco desde os tempos de Botafogo. Ele é fraco desde os tempos de Vitória. E a gente depender dele hoje, no atual contexto do Palmeiras, tá? Eu tô falando assim, atual contexto, que o futebol é cíclico, gente. Amanhã o Palmeiras pode também desandar a paçoca e se dar mal. Mas no contexto atual, o Palmeiras não pode ter um executivo de futebol que não sabe, não tem o poder de convencimento. Não tem como. 94 milhões custou o Cebolinha, terceiro jogador mais caro da história do Flamengo, segundo o site Coluna do Fla. Eu não vou cometer irresponsabilidade na gestão do Palmeiras. A nossa tia aí. Falando que pontuou o Hulk não traria problema pro Palmeiras, até porque ele jogou com o Abel. Então eles têm uma grande amizade. E o Hulk é um cara mais contido. Ele é mais explosivo dentro de campo, mas fora de campo é um cara muito amigo, um cara bacana, é um cara suave. Assim, tem um outro ponto também, Juvenil. Não pode ser também que chega em dezembro aí o Abel também pega a mala, irmão? Acho que se ele perceber que não vai ter perspectiva de futuro, eu acho que ele pega as coisas e vai falar assim, cara, eu já fiz o que eu fazer. Também acho. Tem hora que o cara também fala assim, cara, eu quero respirar um novo ar. Até porque, a pressão em cima dele apanha muito. Nos últimos anos, pro futebol, o treinador do futebol brasileiro é o melhor. Eu não sou preparada pra esse momento, não. Acho que eu vou chorar assim. Assim, não pode ser, Juvenil, que chega assim no final do ano, eu falo assim, eu queria o Pedro, aí o cara traz o João, eu quero o Felipe, aí traz o Luiz, entendeu? Aí pode ser falar, cara, eu acho que não, pra mim, acho que já deu também. E pode ser que o cara também, pode ser que saia. Aí começa um novo Palmeiras. E assim, dá pra perceber. O Abel mesmo já falou em entrevista que ele tá com arritmia, que ele tá com problema de saúde, porque isso aqui é uma doideira. Diferente do Vitor Pereira, ele fala na questão do dia a dia dele, não que as pessoas são mais... É da pressão que ele sofre dele mesmo e do entorno dele. Mas se a gente pegar o exemplo, por exemplo, do Arangues, o Internacional trouxe o Arangues da Alemanha, esperou um tempo necessário para fisicamente ele voltar e tá jogando agora em alto nível, né? Para um time que tem a hegemonia que o Palmeiras tem, pensar no planejamento para o ano seguinte, já deveria, talvez, começar a fazer algumas movimentações nessa janela que se abriu e já fechou pensando no próximo ano e não fez. Então, essa sua pergunta, esse seu questionamento, acho que vai muito ao encontro disso, né? Será que não se movimentou tanto quanto poderia pela incerteza do seu principal comandante técnico ficar ou não? Então, são coisas que a gente vai conseguir responder só mais adiante também. E é o que eu falo do Corinthians também. Pra mim, o Corinthians já tá atrasado pra 2024. Porque nessa questão da eleição... Ô, Juvena, mas os dois da eleição do Corinthians já não tem o Vanderlei como treinador. Então, mas é isso que eu tô falando. Mas o planejamento já tá errado. Cada um já tem o seu. Sim. Um tem o Tite e um tem o Mano. Só que, mas dá pra fazer o planejamento assim, a distância quanto técnico lá? Porque o cara não tá no dia a dia, sabe, os garotos. Então, você entende que é nesse sentido que eu falo que tá atrasado? Exato. Você não entende que nesse sentido tá atrasado? Porque vai ter reformulação no Corinthians também. Tem muito jogador ali que não tá rendendo o esperado. Eu não tô falando do Renato Augusto, não, que eu acho que o Renato Augusto até renova o contrato. Vai renovar o contrato. Renova o contrato. Mas você tem o Gil ali que tem feito bons jogos, mas tá oscilando demais como não oscilava antes. Você tem outros jogadores ali, o próprio Yuri Alberto, que eu acho que se aparecer qualquer proposta aí pelo Yuri Alberto, pelo que ele vem jogando esse ano, o Corinthians vai liberar, porque também precisa desse dinheiro. Você tem os meninos da base subindo. O Corinthians, pra mim, também já está atrasado no planejamento. É que falta muito tempo, né? Mas também tem a questão da temporada, né? Você não sabe, por exemplo, se ganha a Sul-Americana vai ter vaga na Libertadores. E aí? Tem um monte de... Tem tudo um caminho pra trilhar, não sabe se vai manter na Série A. Por isso que eu falei, nós estamos no meio do caminho, jogador. Parece que não, mas... a gente tá no meio de setembro, né? Essa reta final define muita coisa. Essa reta final, ela falou assim, não tinha nada pra nós, né? Fomos pra Libertadores. Eu falei semana passada, o Vanderlei, ele sai diferente do que ele entrou no Corinthians. Totalmente. Hoje, você pode olhar pra ele e falar, tem condições de... Ele voltou pro mercado. É o que eu tô dizendo.
Então, ele se colocou nessa posição, entendeu? Tem esses problemas como tem, mas ele se colocou numa posição boa pra ele hoje. Assim, eu vejo no Palmeiras. Pode estar tudo legal, pode chegar no final do ano e acontecer várias coisas. Sair até mesmo o dirigente, entendeu? Como é que o dirigente contrata 5 caras agora e no final do ano ele sai? Você tem que parar com essa zica aí. Aí vai ficar na conta de quem isso aí? A gente já cansou de ver também, nego, montar time e o cara não tá. Montar pra um treinador, pra um esquema e o cara foi embora. Nossa, várias vezes. Tá cansado de ver isso aí. É verdade, assim, se você for ver, a gente tá falando a gente tava E comparando... outra, Juvenil, ela citou o Cebolinha. Nós estamos falando do futebol brasileiro, que dentro do nosso futebol brasileiro está complicado você pegar esses caras. Tá mesmo? Tá caríssimo. Vou lá no Grêmio, pegar, por exemplo, um jogador de velocidade. Pô, ele tá custando um caminhão de dinheiro. Vamos dar exemplo do Bitelo, né? Que tá pra sair embora. Tá pra você. Dinamo Moscou da Tô Rússia. dizendo, um caminhão, você não consegue ir lá e pegar aí. Então, tipo assim, a Leila não vai lá e fazer um negócio desse aí. Porque é um jogador que cair como uma luva no Palmeiras nesse momento. Né? Claro, não vai poder jogar porque ele jogou vários. Mas é um cara que se encaixaria na posição. Mas custa uma bala, irmão. E, aliás, o Bitelo vai fazer uma falta pro Grêmio, porque ele tá jogando, velho, o fino da bola ali no Grêmio. Joga muito. Era uma válvula de escape ali, iria pra cima. Bom jogador, mas eu achei que ele fosse pra um time mais expressivo na Europa, cara, porque o Arsenal tava atrás dele, né? Mas assim, só voltando pra essa questão do Palmeiras, eu tô fazendo aqui um exercício do time aqui que a gente tava falando entre Alexandre Matos e Barros, que hoje o Barros sofre muita pressão mesmo, interna e externa, pela falta de habilidade nas negociações, isso é muito claro. Existem informações que ele só fala por SMS, que ele não fala por WhatsApp. Que nós falamos, no Nokia da cobrinha. No Nokia da cobrinha. Ele entendeu? joga a cobrinha naquele Então, assim, Nokia tijolão, que ó, se você tacar na cabeça de alguém não quebra. Eu vou contar com o Dudu, tá? Porque o Dudu tava jogando faz até agora há pouco. Vamos lá. O Everton foi Alexandre Matos. Foi Alexandre Matos. Rony. Desculpa, Mike. Mike foi Alexandre Matos. Gomes. Foi Alexandre Matos. Murilo. Foi o... Barros. Piquerez Barros. Barros. Menino foi base. Base que é. Que uma aí- base que também é mérito do Alexandre Matos, né? É. Que assumiu em 2015 e essa ele reestruturação Paulo fez Nobre, parte. Tudo esses Exatamente. garotos que você vai falar aí, Vanderlei, você gosta de colocar também. É verdade. Não, o Vanderlei deu a oportunidade, Ele subiu. colocou pra jogar, tirou os caras, Verdade, depois... que foi bem parecido com o que tá acontecendo no Corinthians. Veiga, Matos. Zé Rafael Matos. Zé Rafael Matos, Arthur Barros e o Rony Matos. O Rony eu não sei, né? Porque não, o Rony foi ele Barros, veio, foi foi o Barros Barros, também. foi Barros. Então, aqui assim, ó, o Alexandre Matos, pra mim, o maior problema dele foi em 2019. Onde ele gastou muito o Palmeiras, veio o Carlos Eduardo, Felipe Pires, veio uma renca, Matheus Fernandes, o Arthur Cabral, que era da base do Palmeiras e foi vendido, depois voltou. Então, assim, eu acho que ele não foi tão agressivo no mercado igual se esperava e permitiu que o Flamengo, por exemplo, montasse o time que montou. Ele poderia ter sido agressivo, com o poder dele de convencimento, e trazer, por exemplo, o Everton Ribeiro, Bruno Henrique. Bruno Henrique, por exemplo, ninguém dava bola pra ele quando saiu do Santos. Assim, não botavam a fé que ele ia jogar o que ia jogar. E na época, o cara que tem a visão tinha que ter trago. E o próprio Gabigol, que hoje eu acho que não jogaria no Palmeiras, obviamente, pela história que montou no Flamengo, mas eu acho que talvez naquela época, teria algum espaço. Então, assim, em 2019 o Palmeiras terminou o ano sem ganhar nada e com o Mano Menezes como técnico. Então, assim, trouxe um técnico que não tem nada a ver com o perfil palmeirense, que é totalmente identificado com o maior rival. Então, acho que ali foi o ponto desgastante do Matos. Se você pega de 2018 pra trás, eu ainda tenho algumas ressalvas. 2017 também, que foi um ano do Palmeiras que não foi tão bem. Porém, aí tem muito jogador que brilhou. E outro ponto do Matos também que sempre pegava no pé era a escolha de técnico, né? Ele vinha com o Eduardo Batista, vinha com o Roger Machado, que eram técnicos que eram, assim, o estagiário, né, pro trabalho do Palmeiras. Quem salvou muito ele foi o Felipão, que entrou no meio da temporada. Foi o Sampaoli estava palavrado com o Palmeiras antes da saída dele. E aí veio o Lucha. E aí veio o Luxemburgo, que ainda assim... Então, assim, e outra coisa também, acho que também dá pra botar na conta do Barros Abel Ferreira, né? Acho que dá pra dar essa moral pro Corinthians. Dá pra dar essa moral pro cara também, né? Mas quando então, fala de assim, base, esse tem que problema. falar também do João Paulo. João Paulo Sampaio, que veio do Vitória da Bahia, inclusive, reformulou a base. Agora, tem um jogador do Corinthians, que pra mim é extremamente interessante e tá indo pro Flamengo, que é o Bruno Mendes. É um jogador que era do Corinthians, foi emprestado ao Inter, voltou pro Corinthians, porque o Inter acabou não comprando o passe. É um jogador que sempre foi muito interessante como zagueiro, se mostrou muito interessante também como quase um lateral direito. O Corinthians parece que não valorizou o jogador e tá indo pro Flamengo. É uma baita contratação pro Flamengo se concretizar. E uma perda muito grande pro Corinthians, porque é um jogador jovem de 23 anos. Raçudo. Então, então assim...
eu acho que é um jogador que vai fazer falta. Amanhã a gente vai falar muito mais do Corinthians. A gente falou, rapidinho, Juvenil, pra finalizar, a gente falou de Bruno Henrique. No final do ano, a galera vai pra cima do Bruno Henrique. É verdade. Aí, o Flamengo que não abre o olho, né? A galera vai pra cima dele. Contrato vencendo, né, Guerreiro? É uma opção aí pro lugar do Dudu. É verdade. A galera... É uma boa opção. O Grêmio também, o Renato Gaúcho tava querendo Quem? demais. O São Paulo quer também. É, verdade. Quer também? O São Paulo quer também? São Paulo também quer. Então, Leandro, boa noite. Então, boa noite. Você não tem ingresso e não vai pra Fazenda. Nenhum dos dois. Então tá bom. Estevão, boa noite. Nosso rei do grupo do WhatsApp. Tamo junto, uma boa semana. Valeu. Vicky. Uma boa noite a todos. Obrigada aí pela presença. Um beijo pra família e fui. E amanhã tem muito assunto, tem seleção brasileira, tem jogo no meio da semana. Flamengo e São Paulo jogam no meio da semana por causa da final da Copa do Brasil. Vai se aproximando o primeiro jogo da Copa do Brasil. Ansiedade de lado a lado. E você vai saber de tudo e mais um pouco aqui no Samba Gol durante essa semana. O de hoje acabou. Fiquem com Deus. Vocês agora vão ficar com eles. E Nova Samba! Vamos embora, menino! Se você chegar e me encontrar no samba, eu lhe peço um favor. Respeite o insano, sagrado e profano, que foi nosso amor. É isso aí, gente. Boa noite, galera! Samba Gol, samba swing, futebol, samba transcontinental. Oferecimento Obra Max, o primeiro atacado de materiais de construção aberto a todos, sem cadastro e sem burocracia. E CSN Cimentos, os fortaços